Zé Luiz les diz boa tarde, tá entrando no ar, joga nas 11. Que legal que você tá com a gente. Olha, a partir de agora, futebol, muito bom humor, informação e outras cocitas. Hoje é um dia especial e vou explicar para você que está com a gente no r7.com, para você que está com a gente no Record Plus e também no YouTube dos Desimpedidos, porque o programa de hoje já vai emendar com a convocação da seleção brasileira masculina, né? A última convocação desse ano com o Ancelotti. Então fica com a gente, nós vamos repercutir, vamos te mostrar, enfim, você vai adorar, tá? Entre esses e outros assuntos, gente, falta só 7 meses para a Copa do Mundo. Bem louco, né? Vitórias dos 3 primeiros do Brasileirão, a reação do São Paulo, briga quente na parte de baixo, a volta do Neymar, né? Depois de contusão, tem Corinthians ganhando também, enfim, um montão. O Corinthians ganhando não estava no meu texto original, que é escrito por um santista. Preciso deixar isso claro, tá? E para isso, eu que coloquei. E para isso temos sempre a participação e o auxílio luxuoso de pessoas fundamentais. Primeiro, ela, Yara Fantoni. Aê! Muito boa tarde, Aplausos! companheiros, galera que está nos assistindo. Olha, Juba e Vitor Roque precisam estar nessa última convocação, que, de acordo com o Ancelotti, é o último teste da seleção brasileira antes da Copa. Depois está tudo definido. Falou muito bem, quero saber o que o Bira pensa disso também. Bira, palmas pro Bira. Aê! Como vocês estão, Zé e Yara, convidado misterioso que vai ser apresentado em breve. Bom, Estiloso. é isso, eu tô com a Yara, acho que ela já chegou aqui, né? Se não convocar agora, mas pé na porta. eu acho que Vitor Roque e Juba também merecem. Além deles, gostaria muito de ver o Ryan do Vasco ali, que menino é bom demais. A gente fez o jogo, né, ontem e foi um dos bons lampejos do Vasco durante a partida, apesar da derrota. A gente está na dúvida, que seleção será essa? Será uma seleção já pronta e ele ou ainda experimentando? E ele sabe das coisas, ele está aqui com a gente, adoro quando ele vem, pela inteligência, pelo saber e pelos óculos. Cada dia um óculos diferente. É o Abel Neto está aqui. Palmas pro Abel. Grande Abel. Aê, garoto! Abel! Me conta, você tá bem, Abel? Tudo bem, Zé? Abel? Tá gritando Abel? Pari, é o melhor. Vou salvar e vou colocar quando tiver outro Abel aparecendo aqui pra você gritar Abel, hein? Não, o outro Abel, ele não gosta muito da imprensa. Ele não gosta Esse muito é da da imprensa. Esse gosta, é da imprensa. Você tá bom, Abel? Tudo bem. Bom, deixa eu primeiro, rapidinho, antes de falar de Vai lá, expectativa, ó, eu queria que você seguisse aqui, eu vou colocar, tá, as arrobas, @Desimpedidos, tá aparecendo aqui, tá? Agora, @R7 Esportes, @Record Plus e também @Portal R7. Eu lembro sempre que, para além desses lugares, nós estamos também ao vivo no YouTube dos Desimpedidos, lá tem o chat, você pode participar falando até o que você acha, o que você espera dessa convocação que sai hoje. Abel, o que você espera dessa convocação que sai hoje? Te pergunto, meu amigo. Bom, ótimo estar com vocês mais uma vez aqui no Joga nas 11. Feliz de estar com pessoas tão elegantes como vocês. Feliz que a Yara e você elogiaram meus óculos. Eu elogio agora, Abel. Elogia. Belos óculos. Não, belos óculos. Eu gostei da mistura do laranja com esse verde. Ele tá dando saudade de toda a velha guarda do jornalismo, porque eu trabalhei com o Fernando Fernandes, que toda vez aparecia era com Fernandinho. tênis e com óculos. E agora você com esse óculos verde e laranja, Que parece coisa. meio... Tem uns riscos aqui, assim, muito estilo. Estou, Olha, né? eu vou ser sincero, o Zé no estilo tom sobre tom. Belo estilo. Olha o tênis Olha do o Zé. pisante do- E vocês, Viu, assim, Pisani? depois é a juventude que é estilosa. Olha isso aqui. A Yara no estilo tia Leila, empresária Tia do Leila. futebol. Ó, Dá E licença. eu aqui, direto da Praça Roosevelt, como sempre, peguei Não, meu não, skate você debaixo do tem braço. você tem o estilo boleiro culto Boleiro e eu gosto. culto. Boleiro culto, skatista, gostei. Boleiro skatista. culto. E skatista também, Boleiro porque culto skatista. apesar de não andar de skate, me sinto como um. Boininha muito style. Ah, voltando a Resumindo, você tá estilo, tá, Antes de Abel? enrolar tanto, É, voltando à sua é pergunta verdade. da seleção brasileira, acho legal que a gente tenha jovens talentos como o Caio Jorge, como o Vitor Roque. Gosto muito do Vitor Roque, também gostaria de vê-lo na seleção brasileira. Mas lamento estarmos a 7 meses da Copa, foi isso que 7 você meses. destacou, e ainda em fase de testes. É natural, o técnico está há pouco tempo, não conhece todos os nossos jovens talentos, está começando a conhecer, visitando estádios. Então, infelizmente, há poucos meses da Copa, ainda temos que testar. Já deveríamos estar
mais prontos. Mas a gente sabe por que que tudo isso aconteceu. Sim, sim. Fala, Yara, você tá levantando a mãozinha assim. Não, Quando a não. Yara faz assim com a mão, ó, Você já tá pegando meus ela meus quer é falar dinheiro, tô querendo não, dinheiro. você quer Quando falar você alguma fala coisa, ela assim: faz "Ah, eu quero assim, ó, eu dinheiro". sei que ela quer falar alguma coisa, fala. Não, eu acho que como ele disse que a última data para teste, que ano que vem com certeza ele vai repetir, né, e continuar para que a gente tenha uma identidade na seleção, eu acho que é oportunidade para nomes que vêm brilhando aí, como o próprio Ryan, ver o Jean Lucas de repente aparecendo de novo, né, que já foi convocado, o Juba, que tá muito bem, o Bahia muito bem no Campeonato Brasileiro, o Vitor Roque tá fazendo a dupla com o Flaco, indo super bem no Palmeiras também. Porque se não convocar agora, seguindo a cronologia do que ele falou, já não vão para a Copa, já não tem chance mais. Bom, você acha, Bira, por exemplo, que a mesma pergunta praticamente que eu fiz para o Abel, hoje ainda é uma convocação de experiência ou você acha que hoje ele já chega e fala: "Não, já vou começar a mandar para o jogo do Senegal, já vou chamar quem eu acho que vai"? Cara, Zé, eu acho que ele já tem alguns nomes, sim. Eu acho que ele já tem ali uns 15, 14 nomes que ele quer convocar, mas eu não acho que ele tem o 11 titular, eu acho que ele não tem ainda, esses suplentes todos. Então eu acho que essa convocação deve ser sim ainda Ainda alguns nomes que ele ainda não chamou, ou que ele chamou uma vez e quer ver de novo. Então acho que existe essa expectativa de que seja a última fase de teste. Tô com o Abel de que, cara, que pena que a CBF acabou esticando desorganizado. essa corda até esse momento para ter um treinador para começar um planejamento de Copa do Mundo com um ano, né? Menos de um ano ali para a Copa. Então, normal também, óbvio, mas acho que é uma pena porque é isso, é uma fase de testes, enquanto a gente está vendo seleções bem prontas, né? Sim. Eu acho que o Brasil, por exemplo, nessa Copa larga bem atrás por exemplo, eu coloco, sei lá, em quinto como favorito, sabe, no top Sim. 5 favoritos, pode até estar, mas vai estar em quinto, porque tem seleção aí mais qualificada. França, Espanha, Argentina, França, Espanha, Todo mundo. Argentina, a Vocês própria Inglaterra. viram aí, nós Inglaterra, colocamos rapidinho as imagens, ela daqui a pouquinho vocês viram que o palco já está pronto, e tal, o espetáculo já está montado e daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o Ancelotti. Aliás, o Ancelotti, ontem nós fizemos o jogo Vasco São Paulo e ele foi a São Januário, tomou vinho, confraternizou, Delícia. temos imagens, mostra aí, Ancelotti em São Januário, né, na transmissão do nosso jogo, foi 2-0 para o São Paulo, e tem alguns momentos, vou mostrar para vocês a lista, tá? No Rio é bom porque tem bebida liberada o jogo inteiro, né. Em São Paulo Olha não lá, pode ter, BH é só o primeiro tempo. Só o primeiro No Ancelotti, Rio tempo? é Ah, mas liberado. BH tem aquele tropeiro maravilhoso. delicioso. Ancelotti, o presidente da CBF, atrás Bruno e Marrone, O que deve enfim, ter saído ali para a escadinha do camarote para fumar um cigarro é brincadeira, hein? é Esse verdade. camarote aí tem história, hein? Se eu não estou enganado, é aí que sentava Eurico É o É, Miranda, Zico, eu não acho que é? é esse não é? Da São camarote. janela Januário? preta, Com aquele é? charutão. Isso, Então, Só que eu em vez do acho charuto também. Ali foi é o vinho do Rodrigo Ancelotti. Caetano, o Fábio Seixas e quem tá aqui do lado? Tudo assessoria de É o imprensa, presidente da presidente CBF, do da lado direito, CBF. não é? É, acho que é o presidente da É o CBF. É, presidente da Bira. CBF. Atrás que eu não sei quem são, desculpa, gente, eu chamo de Bruno e Marrone. Mas enfim, Eles não são carecas, eu acho que tem que ser outra é dupla. aquela janela famosa do nossa, quanta história, né, Abel? Quando dava tudo errado, ele ficava lá em cima, ele É, xingava a torcida lá gritando. de cima. Não, Era bem cara. E louco. era ele com o delegado Antônio Carlos, É né? Antônio Lopes. verdade, Antônio né? Lopes. Antônio Antônio Lopes, o Lopes, Isso. delegado, é Pô, verdade. demais, delegado, cara. treinador, Não, era realmente. uma fase legal do Vasco também. Não, é. Não, o torcedor vascaíno até que gostava ainda, né? Não tinha rolado todos os problemas, né? É que depois Começaram ali. Mas começou foi ali, uma fase vitoriosa mas do era uma Vasco fase que também. chegava, né? Quem vocês acham que ele foi ver? Ó, Paulo Henrique, né? O Marcos Antônio, né? Marcos Antônio, o Bruno Rian, claro, né? O Bruno Rian, que é o nosso parceiro, claro, ele levantou os nomes do Ryan, que é sósia dele, e o Felipe Coutinho. Ele, o Bruno, nosso árbitro favorito, ele defendeu Coutinho na É. seleção. Eu Ah, falei, tá com você algum tá problema de maluco, cabeça. Bruninho? Cara, o Coutinho é um jogador muito técnico, né, Zé? Mas não sei se para uma Copa do Mundo, sabe? Acho que passou um pouco, sabe? Acho que tanto jogador aí em alta também. Eu entendo que o meio de campo é o setor de mais carência mesmo ali, esse setor de armação. Ao mesmo tempo,
todo mundo ali da frente do Brasil joga meio de armador, né? Tipo, A seleção, o como ela tá jogando agora, ela se movimenta exato. muito, O né? Estevão no Chelsea cada vez mais jogando, caindo para dentro, né, ao invés de ir para o corredor. Você tem o próprio Rafinha, que por muito tempo também jogou por dentro, ali no Barcelona, né, principalmente nessa fase A que seleção no ano também chegou a jogar passado, o Rafinha. na própria seleção. Você tem o Matheus Cunha, que é um segundo atacante meio armador também. Então, não sei se cabe o Coutinho nesse lugar, sabe. É. O próprio Paquetá, né, tem tanta gente na frente que eu acho que o Coutinho fica um pouco para trás. E acho que é a mesma situação do Neymar, assim, Neymar. sabe. É um Tem até jogador o muito técnico, ele entrou no jogo contra o Fortaleza, não foi mal, não foi bem, mas também não foi mal, mas você via ali os lampejos técnicos dele, é inegável. Mas falta ali, né, um ritmo, eu acho que uma explosão mesmo maior, que eu acho que tanto o Neymar quanto o Coutinho hoje acabam ficando um pouco para trás nessa Não corrida. é louco isso? Não é uma coisa doida essa coisa do futebol? Vocês estão falando, tá pensando aqui. Hoje a gente tem uma série de condições que permitam que o jogador, que o atleta, Aham. fique mais tempo jogando bola. Lembra? Antes tinha um problema no joelho, acabava a carreira e tal. Então a gente tem jogadores bem maduros jogando e jogando bem. Ao mesmo tempo, o futebol não é mais tão cadenciado a ponto deles poderem estar numa seleção jogando de, né? A gente tem o Coutinho, tem o Lucas do São Paulo, a gente tem o Neymar. É, toda uma geração, né, É. aí de inclusive que foi esperança de título, né, para a seleção Mas que não brasileira. teriam mais Ô, espaço. Mas ô, aí ô, depende, por exemplo, eu não sei qual é a idade exata agora do Luka Modric. Ele ainda joga em alto nível e na seleção da Croácia. O Cristiano Ronaldo tem quase 40 anos, ou já fez É, 40. mas o mas ficou no Cristiano. banco muitos jogos, É. né? Ficou no banco, mas foi para a Copa e ainda É, o está em Vai próprio pro alto banco, Kroos, nível vai. o físico. próprio Kroos, né, também, O Kroos. Kroos, ele pediu para não 38. participar da É. última Copa, mas poderia ter jogado fácil, ainda mais com Então, aquele mas futebolzinho que a Alemanha jogou. Então, estou dando é, alguns tem razão. exemplos. Você tem razão. O Mohamed Salah tem a idade do Neymar, 33 anos. Olha como ele está jogando no Bom, é que Liverpool eles se e cuidaram na seleção do diferente, né? O Egito. Mas, próprio ô Aí é que Zé, tá. Cristiano. O quanto o cara cuida da carreira dele. Porque não adianta chegar agora com 33 anos, agora eu vou me cuidar 2 meses Tá. da Copa. Você vai pagar por tudo que você fez nos últimos 5, 6, 7 anos. Estou me referindo também a Neymar. Estou me Sim, sim, sim. referindo ao Neymar. Se fosse outra postura, talvez, né? É eu isso. entrevistei o Hulk no meio desse ano e ele falando sobre a diferença do futebol agora, porque o futebol é mais profissional. Que antes a gente ia na seleção brasileira de uma forma geral, de formas mais individuais. Tinha um cara que ele era muito bom e ele conseguia ir para a seleção porque ele tinha um individual muito bom. Hoje, com essa exigência que o atacante ele marca, né? A marcação ela começa já ali no setor ofensivo. Se o cara não for profissional e tiver um planejamento de carreira e se cuidar e pensar que ele não é mais o individual, vamos dizer assim, do talento, não é mais só o talento nato, né? Que a gente tinha, tipo, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Luizão. Você não pode jogar mais na banheira daquela forma, né? Hoje é físico. Então, se você não tiver um futebol físico, de profissional, de se tratar, por que o Cristiano Ronaldo tá aí até hoje? É. Porque ele se cuida acima da média. E também é um cara que entende essa coisa do coletivo. Faz questão de estar, mesmo que ele fique no banco. Não tem problema para ele, né? Que é uma coisa que o É, brasileiro. total. Eu vejo muita gente falando, pô, mas convoca para ficar no banco, mas esses caras não velho. vai querer ficar no banco. Eu tenho um amigo que fala assim, cara, quando você tem um excelente jogador, mesmo mais maduro, e ele fica no banco, quando esse jogador sobe a plaquinha e o adversário olha e vê ele ali para entrar, fala, eita. Posso lembrar uma história rapidinho, que Vai. provavelmente a Yara e o Bira não vão lembrar? Acho que você vai lembrar. A Copa do Mundo de 82, Vou lembrar. eu tinha 12 anos, eu nasci Tá. em 70. Teve a semifinal, um dos jogos mais lindos da história das Copas, já que estamos falando de seleção brasileira, Alemanha e França. Tinha um cara no banco de reservas na Alemanha, porque ele estava lesionado. Ou vinha de lesão, na verdade. Ele entrou durante o jogo e acabou com o jogo na prorrogação. Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge, quem não conhece, você jovem que está nos assistindo, pô, o Abel tá maluco falando da Copa lá de trás. Não, o Um dos Rummenigge. maiores jogos, seleção da França maravilhosa, seleção da Alemanha também lindíssima, que perdeu a final para a Aham. Itália. E a França chegou a estar ganhando de 3-1, se não me engano, na prorrogação. O Rummenigge estava no banco, porque vinha de lesão, entrou e acabou com o jogo. Acabou. Então, às vezes, o cara que está no banco, ele pode entrar e É, decidir. Às vezes não, muitas vezes. Eu estou citando o jogo lá de trás, mas é um jogo da Copa do Mundo. Sim. Se o Neymar, voltando a falar do Neymar, a minha visão,
com o Neymar na seleção, a chance de a seleção ter sucesso ou ir mais longe na Copa é muito maior. Porém, hoje eu não convocaria o Neymar. Não De acordo. convocaria o Neymar Uhum. porque o Neymar está muito longe. Por exemplo, o último jogo que ele fez contra o Fortaleza, o Bira citou, aliás, fazia tempo que ele não jogava, né? Uns 50 dias. Entrou. Enquanto ele teve fôlego, os primeiros 8 ou 10 minutos, você percebe quanto A que diferença. todo mundo sabe, ele é diferente, mas principalmente porque você compara ao baixíssimo nível do time do Santos. Entra um jogador, você está vendo ali o time do Santos, caras com dificuldade para dominar a bola, para trocar 3 passes. Entra um cara que é um gênio do futebol. Enquanto ele teve fôlego, excelente, criou jogadas, fez coisas que o Santos não estava fazendo o jogo inteiro. Só que o fôlego dele não passou de 10 minutos. E aí ele perdeu 2 bolas, 2 contra-ataques para o Fortaleza, os 2 quase foram gols. É. Por quê? Porque, na minha visão, o que eu tenho visto do Neymar, não só desse jogo, mas desde o início lá do ano do Campeonato Paulista, é que a perna já não acompanha o que o cérebro dele, genial, de craque de futebol, a perna já não acompanha mais. Ele quer fazer ainda coisas que ele fazia Que com não vai 20, rolar. 25 e poucos anos, que o corpo não acompanha mais. Aí ele perde a bola e fica parado e o time leva contra-ataque. Resumo, eu não convocaria hoje o Neymar, mas fico triste de dizer isso. Com o Neymar, teríamos muito mais chance na Copa. Sim, a gente tem na seleção feminina a Marta, né? Que fica no banco, entra, quando entra, pemba, Nas é a Olimpíadas Marta. foi assim, não foi? É, né? Bem Enfim, lembrado. Ué, mas é porque ela né? se machucou também, né? Mas assim, eu acho que a gente teve isso na última Copa. O Daniel Alves, a própria convocação dele, quando eles falaram, ele vai ser convocado também por ser esse homem que vai ficar lá no banco, de experiência. Eu acho que é importante ter isso. Mas eu acho que o Neymar, ainda existe uma presença dele por estar no futebol, assim, de falar, eu quero um Neymar em alto nível. Então, assim, Sim. eu não acho que o Neymar é um cara que vai pra seleção, ele vai pra ficar no banco, pra Então, babá. não, aí Se eu ele for, a discordo de você. expectativa é ele pra jogar, não. Se for para tocar pandeiro com No os amigos, vestiário, eita, valeu. não. Pois é, Agora, mas se é eu não para acho que o entrar e Neymar tem jogar, que ir pra porque a jogar. Marta, É isso é aí. veteraníssima e ela não vai para tocar pandeiro, não. A hora que ela entra, ela vai lá, bate falta, faz Tá, pênalti, mas você ela acha que o vai. Neymar iria nessa condição? Neste momento, não. Não, então, Primeiro mas que aí não se existe ele- Ele nessa aceitaria condição. ir Mas assim? por que não? Se o Cristiano Ronaldo foi, É, por que ele não pode ir? não existe ainda essa condição, Não porque ele não sei. está em condições físicas. Mas ele jogando 50%, que eu acho que é o que daria, né? Já seria muito bom, mas ele aceitaria? Aí É tem isso que eu tô pensar. falando. Eu não acho que o Neymar seria esse cara que aceitaria ficar no banco pra entrar Não no dá segundo para ser tempo. titular, acho eu, Mas né? deveria aceitar. Eu aceito, Eu todos nós penso aceitaríamos. assim, Mas a se inteligência ele tiver emocional. consciência, olha, eu não sou mais aquele Neymar, mas ainda posso ajudar a seleção brasileira. Vou pensar no coletivo e vou esperar. E quando eu entrar, vou tentar arrebentar. Qual o problema? E o cara Sim. pode entrar para a história. O problema Total. é ele pensar como você está pensando. Não, mas você discorda ou concorda? Não, eu concordo 182%. Entendeu? Mas a minha dúvida é, será que ele entende isso? Deixa eu colocar na tela, gente, os compromissos da seleção. A seleção vai pegar agora Senegal e Tunísia, né? E depois ainda vamos ter mais outros amistosos, mas vamos mostrar como esteve. Olha aí, esse daí, os jogos da Londres e seleção, Lille, né? né? França. Sábado 15 de novembro e 18 de novembro, data FIFA. Tão bonitinhas essas bandeiras. As esses bandeiras times são lindas, né? africanos. Cara, e o futebol, eu não sei, como é que tá o futebol de Senegal e da Tunísia? Tunísia classificou para a Copa, né? Mas jogando bem? Vitor? Então, Zé, putz, eu vou ser bem sincero com Também não você. vi. Também não vi. Eu Porque eu não vi, vi. Os últimos mas Senegais que eu vi tem um futebol bacana, alegre e tal, mas não é uma coisa. Costuma Mas eu ter. acho que é um teste interessante, Ah, que é uma escola. eu também confesso que não tenho visto. que Mas, caiu assim, muito, né? caiu sempre muito. você enfrenta normalmente seleções africanas na Copa do Mundo. São jogos difíceis. Como teste vale. Tivemos teste com a escola asiática, Coreia e Japão. Agora com escola africana, né? A Tunísia lá do norte da África, Tunísia, Argélia, Egito, também normalmente são boas seleções. E no último, acho não, serão seleções europeias, né? Na última data FIFA. Isso, os últimos Então, dois jogos. os amistosos são válidos. Sim. Mesmo eu não sabendo como estão Senegal e Tunísia, eu confesso aqui, mas sempre acho válido esse tipo de enfrentamento, de confronto. Outra escola. Os dois estão classificados para a Copa, né? Lá nas eliminatórias da Copa na África são vários grupos, né? São até o grupo G, o grupo H. Grupo H?
Enfim, são muitos GH. grupos e você só classifica os primeiros, né? Os segundos Uhum. vão para uma repescagem. E aí é os 4 melhores segundos que vão para essa repescagem, que é o caso, acho que de Camarões e Nigéria. Mas já está classificado Tunísia e Senegal. Eu tô com o Abel, eu acho que é um amistoso super válido, porque a gente vai, no final das contas, a gente teve os jogos de eliminatórias nossas para ter o nível de enfrentamento com os adversários do nosso continente. A gente conseguiu também fazer agora com o continente asiático, joga agora com seleções africanas Africanas. que nada estão cada vez mais fortes, né, no cenário mundial, acho que cada vez Marrocos chegou mais. na semifinal. Marrocos estava na semifinal na última Copa, Que eu já festa E linda tava, fez acho que no Não, Marrocos. sub-20 e também, não tava Marrocos? Eu foi vi. Foi campeã, campeã, Foi ganhou da campeã. Argentina, ganhou É, foi da na ganhou da final. Argentina. Tava 2-0 quando ela foi venceu. campeã da Copa do Mundo Sub-20. E além disso, né, Zé, acho que a gente tem a Argélia voltando para uma Copa depois de anos, enfim, são equipes Cabo fortes, Verde estreando. né? E você Verde. tem também, na última data, as seleções europeias, e você ainda conseguiu pegar 2 tops, né? Que acho que é França, que vai jogar, e eu não me Esqueci lembro qual é o outro. Inglaterra, tô viajando. Eu não sei porque eu acho que não, né? Uma Não me é lembro agora, França, é mas sei que certeza, eu não França é lembro. certeza. Mas é isso, sabe? Você consegue ter ali meio que um pouco de cada lugar do mundo, né? São tão diferentes os estilos de jogo, eu acho, de cada lugar, que é interessante quando a gente tem isso. Até para o Ancelotti também, com o elenco, há tão pouco tempo, conseguir mapear mesmo todos os seus adversários, que talvez seja até mais fácil você analisar mais os adversários do que É. conseguir formar exatamente o melhor time que você E consegue eu em acho pouco tempo que, ô assim. Bira, é muito sobre também ele tentar manter um esquema, porque, por exemplo, ele fez uma única para 2 jogos, uma mesma convocação. Nos 2 últimos amistosos, a gente viu 2 times completamente diferentes. Então, assim, ele não fez mudanças pontuais, ele mudou completamente o elenco. Então, assim, a minha dúvida é, nesses 2 amistosos, ele vai manter uma base e fazer ajustes, ou ele vai fazer 2 times diferentes, igual ele fez da última vez? Não dá pra saber, mas eu acho que por mim é tudo bem mudar também, sabe? Acho que a gente tá nesse lugar mesmo. Falta pouco tempo, mas se você não tem convicção ainda, é bom que você teste, é bom que você mude Mas 2 10, times 11, diferentes? pode pôr 12 Tô- times diferentes, Mas eu também porque, não vejo problema, Yara, porque porque não é é o agora. momento de testar, é Não vai agora. ser Mas não é você testar o que você já tem de base, e aí você ir fazendo Mas aí ajustes, você até não você achar uma concorda, equipe, que você mas aí fazer você não 2 concorda que completamente depois a diferentes. gente vai ficar falando, ih, morreu com 11 cara, que nem o Tite, convocou o Tyson nem entrou. Pô, morreu com o cara no No banco de banco. reserva, você chamou um cara que não é capaz de entrar para mudar o time. Porque se for Então, para levar e não ter confiança, não colocar é, nunca, eu prefiro que ele teste mesmo, sem parar assim, aí chegando ali, ó. Qual é a data e eu acho limite que para você? Não, eu acho que é Março. essa. Eu acho que Março, né? A próxima. não, acho que na próxima ele Próxima já vai data ter o FIFA. time que vai ser convocado. Vai É. mudar 1 ou 2 jogadores, sabe? E aí contando com lesões e Mesmo tudo que a gente mais. sempre tem essa lesão surpresa, né? mas Eu Sempre acho tem. que. Mas tem em todas as seleções, É, infelizmente, né? O legal seria que ninguém se machucasse, fosse todo mundo com as suas eu lembro do seleções Royce na fortes. Alemanha, que era a maior expectativa, a promessa da Alemanha. Foi jogar uma Copa agora, 22. É. Desde 2014 ele tá nessa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho, então, tem a convocação, tá? Então você fica com a gente. A gente vai começar a falar de Brasileirão agora, mas aguardando já o sinal. Vocês viram as imagens. Já já a convocação da seleção brasileira para esses próximos 2 amistosos, a próxima data FIFA. O jogo que nós transmitimos foi exatamente, a gente falou do Lucas, né? Do Lucas Moura, foi São Paulo e Vasco, Vasco e São Paulo. Eles estão na briga pela vaga na Libertadores 2026, né? Vamos dar uma olhada? Gols do Lucas Moura e do Luiz Gustavo, um em cada tempo. Vamos mostrar um pouquinho do jogo, o que foi esse São Paulo e Vasco, né? Foi interessante porque teve essa jogada, Abel, e a gente ficou, tal, o que aconteceu, o que não aconteceu, tal. Quando o juiz foi chamado lá para olhar o vídeo, né, o VAR, eu sinceramente, eu confesso, eu estava em casa assistindo, eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, por que chamou pro Por VAR? que que chamou? O Eu que também falei, aconteceu? Eu não tinha a será que menor houve uma ideia. Foi agressão? pênalti, foi Né? agressão, não sabia Aí, nada. ali, ó, a gente vê, foi uma montada, ali, ó, veja bem, tá vendo? A montada no Arboleda, né? Cai Paulo Arboleda. Henrique, né? Né? O Então, próprio- e aí a gente está vendo aí, é pênalti, para mim é pênalti, mas o que eu questiono é o seguinte,
jogadas assim tem quase toda hora em todos os jogos. É. Eu gostaria que houvesse critério no Campeonato Brasileiro nas arbitragens, mas é um sonho distante, uma utopia. Não há critério. Porque se é para marcar esse pênalti, você tem que marcar toda hora, na minha opinião. É. Mas eu não tenho dúvida que isso foi pênalti, porque ele segurou realmente o outro jogador. Toda jogada de escanteio tem um monte dessa. Tem, sem dúvida, né? Aí um golaço, assim, achei muito. É o Ferreirinha, né, Bira, que levanta bela essa bola. jogada. Ele teve uma visão muito clara, porque ele tinha opção ali, ó, de jogar quase na marca do pênalti na entrada. Ele viu o colega dele entrando ali e levantou. O Luiz Gustavo fez, ó. Ele tinha opção mais para trás. Ele olha, você vê que ele vê o Luiz e pimba. Né? Teve um pênalti. A Essa cara do jogada Diniz. também, o Diniz ficou louco, porque vocês viram como ela nasceu? A bola foi É. pro goleiro. Do meu jardim. O Jardim catou a bola e segurou. No que ele segurou, ele foi deslizando e ele ia sair da área. Aí ele joga para escanteio. E a bola vai para escanteio. E aí surgiu o gol. surge Não, o e o gol. Léo Jardim, que é o queridinho do Diniz, né? O Diniz já deu O declarações Diniz ficou louco da falando vida. que... A verdade, Zé, a gente tava até fazendo o jogo O Léo ontem. tá na pré-lista, tá? Da seleção. Eu acho que o time do Vasco, na verdade, depois que tomou o gol do São Paulo, né, o Diniz foi para tudo ou nada, né? A gente falou, quando ele faz as mudanças ali no segundo tempo, no início, de colocar o Verratti, tirar, né, o Nuno Moreira, você tirar um volante como o Cauã Barros, também para colocar o Matheus França, que já é um cara mais para frente, ele acabou perdendo o meio de campo no contra-ataque. E o São Paulo teve muitas chances. Uhum. O Vasco teve 22 chutes, alguma coisa assim, mas o São Paulo teve pelo menos uns 4, 5 contra-ataques de chances E absurdo. claras. Será que o torcedor do São Paulo, Bira, xingou o Rigoni ontem? Nossa. Você acha? Eu acho que Cornetou? tenho só um certeza. pouco. Aquele cara em casa tomando uma, Nossa, Bel. aquela camisa do tricolor, assim. O Rigoni perdeu Levantou o dois, um Rigoni, foi na deles- cara do gol, o cara levanta assim, vai na janela já pra xingar E aí perde. os palmeirenses, E não foi um, corintiano, hein? santista. Aí quando ele vai gritar gol, o Rigoni faz a... Duas vezes. Duas É? vezes. Foi ou não Duas foi? vezes. Duas Dois vezes. lances. Rapaz, Outra coisa, coisa, hein? sem falar da arbitragem, que eu não vou mais perder tempo, enfim, com isso, mas teve um pênalti pro São Paulo claríssimo ali, eu achei, né, no segundo tempo. Sim, também, uma- no Ferreirinha. No Ferreirinha, foi Foi um pênalti segurou. bem parecido com o que o Murilo fez no Arrascaeta. Você lembra daquele Lembro, pênalti? verdade. que Também ele foi. puxa, segura e solta. Ele segura e solta. E esse segura Só um que pouco Verdade, mais bem ainda, lembrado. né? Ele segura um pouco mais, enfim. Também né? achei pênalti esse Também achei pênalti, né? Enfim, não vamos falar da arbitragem, mas falando. O Diniz falou, né, sobre os selecionáveis do elenco do Vasco. Roda o Diniz, vamos ver. Acho que não é por causa do jogo de hoje que o Paulo Henrique ou o Ryan vai ser convocado, não. Acho que o Ryan merece ser convocado por tudo que ele vem construindo. E o Paulo Henrique, menos ainda, porque o Paulo Henrique já mostrou lá que ele tem condição de ser convocado. Então, eu acho que o Coutinho fez um bom jogo, tecnicamente. Foi muito lúcido, ele saiu porque estava cansado, mas eu acho que ele jogou muito bem tecnicamente. Acho que ele conseguiu fazer as funções que tinha que fazer. Hoje faltou para a gente inspiração. Faltou inspiração. A gente teve chance, acho que ninguém sentiu nada disso. Nem o Paulo. O Paulo Henrique, muito menos, que já esteve lá na seleção. Se ele não tivesse nunca sido convocado, mas ele já foi convocado, já jogou muito bem, entrou bem no jogo da Coreia, depois jogou bem contra o Japão, fez gol. E o Ryan também não. O Ryan estava agora, ficou 15 dias sem jogar. Importante que ele voltou em condições plenas, se recuperou muito bem. E faltou um pouco de inspiração. Que nem a bola de cabeça do Ryan, que foi na trave hoje, foi muito mais fácil do que o gol que ele fez contra o Cruzeiro, por exemplo, ou contra o Flamengo. Entendeu? E não entrou a bola, infelizmente. E aí, Ryan merece? Vocês chamariam hoje o Ryan? Cara, eu acho que sim, Zé. Assim, pra teste, eu acho que vale, sabe? E ainda mais pra um menino, pô, eu acho que eu tô com o Diniz quando ele fala é o melhor jogador sub-20 em atividade no Brasil. Eu acho que é mesmo. Ele é um cara muito diferente, ele tem a explosão, ele tem a finalização. Não tinha, né, a finalização, e foi aprimorando a ponto de virar um dos jogadores mais importantes do Vasco no quesito gol também. Então, é um cara que vem chamando responsabilidade com a idade que tem, cara. Eu sou sempre a favor, Zé. Tá. Se tem um menino de menos de 20 anos se destacando no Campeonato Brasileiro, por que não? Sabe, é o futuro nosso. Acho que Testar, pelo menos. a gente cuida bem do nosso futuro, sabe? Se a gente começar a ter esse olhar,
também não só pro agora e também para o futuro, talvez a gente volte a colher frutos, né, com seleções de base, com até Copa do Mundo, né, trazendo uma geração vitoriosa, quem sabe, Uhum. porque a gente de fato a última geração que a gente imaginou, ela não foi, e a gente acabou se apoiando nesses talentos individuais, né, não conseguiu construir uma base mesmo, de uma ideia e tudo mais. Então, sempre que tem jogador jovem se destacando, eu falo que tem que convocar. O Estevão, quando o pessoal questionava, não, tem que levar, porque é um cara que se sentir bem com a camisa da seleção e não sentir o peso, conseguir se desempenhar bem, pô, a gente deu um passo no futuro desse cara gigante, sabe? Então, eu acho que vale a pena sempre. Não tem que deixar de levar ninguém por causa da idade. É, Eu penso assim. Uhum. Tanto o cara mais velho, se o cara tem, tecnicamente, tem condição de jogar na seleção, mentalmente, fisicamente é muito importante hoje, pode ter 35 ou pode ter 17. A história diz isso. A história da seleção brasileira, a Total, história das Abel. Copas, a história diz isso. Aham. O Lamine Yamal não deveria Uhum. ter começado a jogar no Barcelona quando... Quem que era o técnico anteriormente, que foi o primeiro que... O Xavi. Foi o Xavi. Eu lembro do Xavi, estavam questionando, acho que ele tinha 16 anos, os 16 primeiros jogos anos. no Barcelona, foram questionar, o Xavi falou, gente, para mim não tem problema nenhum ele ter 16 anos, se ele estiver pronto para jogar, é isso. E o Endrick, por exemplo, agora não, está sem jogar. Aquela época do Endrick, eu lembro que eu discutia também com o pessoal, falou, não tem problema colocar o Endrick, porque ele é novinho, É. fisicamente ele é um monstro, tecnicamente, o cara faz gol, põe logo ele. Aham. Pra Às ver vezes qual eu que é. erro, dessa vez eu acertei. É. E em relação ao Ryan, desculpa, o Ryan tem histórico em seleção de base, ele já Sim. foi. Eu não vejo problema nenhum o Ryan ser convocado, se é uma fase de testes. É um cara que está jogando muito bem no Vasco. Antes dessa fase muito boa, tirando a derrota agora para o São Paulo, mas o Vasco vinha aí numa sequência maravilhosa. Antes mesmo disso, desde o início do ano, quando o Vasco não estava tão bem, ele já fazia os golzinhos dele de vez em quando. Sim. É um cara forte, tem explosão, tem, pelo menos que eu tenho visto, sabe fazer gol. Uhum. Não Joga vejo na problema. ponta, joga no meio. Pô, Eu gosto do Ryan, gosto muito. Então não vejo problema ele ser convocado. Interessante, você falou da idade, eu vou mostrar para vocês. Ontem o Lucas, né, do São Paulo, deu uma entrevista para o Esporte Record, no caso para Paloma Totti, vocês vão ver, e ele fala, né, que ainda arde aquela vontade, arde no peito a vontade de usar a amarelinha. Roda o Lucas aí, vamos ver. Estou aqui com um dos destaques do São Paulo hoje, nessa ótima vitória do Tricolor. Lucas, a gente conversava aqui nos bastidores antes de começar gravando, hoje sob os olhos de Carlo Ancelotti, técnico da seleção, e ele me contava que seleção brasileira ainda é o seu sonho, ainda é possível, né, Lucas? Sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. Ainda arde no meu coração o desejo, né, de vestir a camisa da seleção, de, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo. Então, enquanto eu estiver aqui no São Paulo, jogando no futebol brasileiro, que eu acho que é uma possibilidade muito real, eu vou dar o meu melhor, vou trabalhar bastante para que consiga realizar esse sonho. Por que o futebol brasileiro pode te levar à seleção? Porque eu acho que o futebol brasileiro é muito competitivo e cresceu bastante nos últimos anos, né? E sem dúvida tem grandíssimos jogadores aqui. E eu acho que a gente se destacando aqui tem uma força muito grande, né, para poder voltar para a seleção. Então, enquanto tiver a possibilidade, eu vou lutar. Do outro lado dessa história, você é muito emotivo, muito determinado, muito envolvido com o futebol. E você passou por um ano difícil, não sei se foi o ano mais difícil para você, agora engatando uma sequência boa de jogos. Como é que foi para você encarar essa série de lesões, fica fora, aí machuca de novo, aí volta? Não é fácil. Acho que a coisa mais difícil, né, na vida de um atleta de futebol é ficar impossibilitado de fazer o que ama. Né? E esse ano, sem dúvida, foi o ano mais difícil da minha carreira em termos de lesões. Né? Um desafio muito grande aí por conta do joelho, que arrastei, tentei, sofri com as dores, aí tive que fazer cirurgia e agora ainda estou recuperando a boa forma pós-cirurgia, até perder o medo, recuperar o ritmo, não é fácil. Mas eu estou lutando dia a dia, né? E tenho certeza que logo eu vou estar 100% na minha melhor forma, sem medo, jogando como eu estou acostumado, né? Porque isso aqui é a minha vida, jogar futebol é a minha vida, jogar no São Paulo é o que eu amo fazer. Então feliz de poder ter uma sequência agora, de poder voltar a marcar, de ajudar novamente. Então aos poucos aí eu vou recuperando a boa forma. Vocês acham que no caso dele, né, e dos outros dois que a gente citou, tanto o Neymar como o Coutinho,
É questão disso, o futebol existe, só não tá eles não estão agora no momento É questão física também, né? físico, Então, né. provavelmente já passou aí o tempo do Lucas na seleção. Uhum. O próprio Felipe Coutinho, por exemplo, tecnicamente, eu não vejo nenhum absurdo se pensar no Felipe Coutinho. A Yara já está olhando brava para mim, que ela discorda. Mas o Felipe Coutinho ele sofreu muito com lesões nos últimos tempos. Agora ele está com uma sequência legal ali no Vasco e tal. A dúvida é a seguinte: é um torneio curto a Copa do Mundo, um mês. 7 jogos no máximo, acho que serão 8 se chegar na final agora, porque aumentaram lá o número de seleções. Então, por exemplo, se fosse um torneio de um ano, você levaria o Felipe Coutinho? A possibilidade seria maior. Um torneio de um mês. Primeiro você tem que ver quem são os caras que estão ali rivalizando com ele na posição. O jogo, infelizmente, para mim, na minha opinião, infelizmente não é só técnico, é muito físico também. Então, por exemplo, o Neymar, alguém tem alguma dúvida da capacidade técnica do Neymar? O cara é um gênio histórico, jogou assim, um cracaço de bola. Só que hoje eu não levaria o Neymar. Eu não vejo o Neymar com condições de disputar uma Copa do Mundo, infelizmente. E é isso, Pode ser que melhore até lá. E o Felipe Coutinho, desculpa só para completar a Bira. Por exemplo, se eu for comparar a carreira do Felipe Coutinho com a do Paquetá não terminou. Para mim, o Felipe Coutinho é mais jogador que o Paquetá, até agora. Pelo que, quando ele chegou no auge dele no Liverpool, depois no Bayern de Munique, jogou mais bola que o Paquetá, mas o Paquetá ainda pode desenvolver, ainda pode melhorar, que é jovem. Só que hoje, você pergunta, Abel, você levaria o Paquetá ou o Felipe Coutinho hoje? Eu levaria o Paquetá. O jogo não é só técnico, o Felipe Coutinho, infelizmente, e a mesma coisa o Lucas. Sim. Não, e eu acho Não sei que se tem você tudo a ver discorda. com essa intensidade que você falou do torneio curto, né? Você vai exigir deles 100% todo jogo. E esses nomes não estão aguentando ser exigidos 100% todo jogo. Eles precisam, às vezes, de um joguinho mais tranquilo, que É não isso. precisa voltar tanto, não precisa se desgastar tanto na corrida, para conseguir terminar o São Coutinho, 8 no caso, pauleiras. 90 minutos. Para você ser campeão, são É, 8 então, pauleiras, não é tem moleza. isso, não tem. E um Por isso que é jogador que você complicado. perde no meio da caminhada, você não consegue substituir. Você não consegue substituir. Só acho que ali no comecinho, até 1 ou 2 dias, nem lembro quanto tempo antes da Copa, você ainda pode convocar outro. Depois, amigo, você fica com um a menos. Não, e eu acho que assim, eu sou muito defensora de que o futebol é momento. Não importa se é o cara de 40 ou o cara de 15, o futebol é momento. Então eu acho que o Ancelotti, qualquer treinador, ele tem que ter a base dele, ó. Esses são os caras que eu quero levar. Chegou perto da Copa, você tá com o Coutinho estourando, jogando muito, porque você tem 7 meses até a Copa. 7 meses para um jogador na idade do Coutinho, que seja na idade do Lucas Moura, que seja na idade do Neymar, acontece muita coisa. Sim. Então, assim, chegou lá, o Coutinho tá estourando, tá jogando muito, tá no auge dele, leva o Leva. Coutinho. Chegou lá, é o Ryan, que é o cara do momento, leva ele. O Endrick começou a fazer, mudou de time, voltou pro Palmeiras, sei lá, ou foi pro Real Não, foi para um outro Sociedad, time na Europa e tá acabou. Esses jogando 6 pino meses da jogou bola, muita leva bola. ele. Mas não Leva. participou do ciclo, não interessa, futebol é momento. É. Não importa se, não, mas ele fez parte do ciclo inteiro, mas tá uma porcaria, agora vai levar o cara. Então, acho assim, você tem que ter a sua base, quem são os caras de confiança, que eu acho que esses nomes de confiança já tá muito óbvio, que é o Marquinhos, que é o Casemiro que voltou pra seleção, e você tem uma estrutura, e aí você deixa umas 3, 4 vagas aí, que normalmente que é o que fica em aberto, pô, tá esse cara, ele vai. E eu acho que é aí que surge a oportunidade de um cara mais velho, de repente, porque você cravar e começar agora a colocar o Coutinho nas 3 últimas convocações na idade que ele tá, eu acho que é arriscado. Mesmo porque é desnecessário. A gente sabe a qualidade do Coutinho. Exato. O que a gente não sabe é se ele aguenta fisicamente. É a isso, coisa eu toda. acho O que é um Lucas pouco- aguenta, o Felipe É, Coutinho aguenta. É. Não, O Neymar é o que eu acho que quase todo mundo esperaria mais. É. Porque Total. é o gênio, é o cara que desequilibra. Só que ele tá em condição hoje? Mas você A Yara, eu tenho razão. Será que em junho, em maio, o Neymar vai estar melhor? Se tiver, Vai muito com melhor, Que bom. ele Que tem bom. que ir. Mas eu acho que é até aí que o Ancelotti não vem convocando. Nesse lugar de. Quando ele fala, não precisa de teste o Neymar. Sim. ele Então tá é só certo, se ele tá estiver certo. bem ali para convocação na Copa, ele isso. vai ser, Vai é ser. óbvio. Eu acho que é um pouco esse lugar para todos esses, Coutinho, Neymar e Bira, o quantos Lucas, mas o retornaram pro Lucas, né? Brasil aqui agora, que a gente tá falando de Oscar, de Lucas, do próprio Neymar, que todo mundo falou, nossa, Thiago Silva, né, grandes nomes que voltaram pra ainda finalizar a carreira aqui, fazer mais uma temporada. E quando vem, é um tiro no escuro. O torcedor tá na expectativa, porque ainda faz a relação com o Tem cara a do memória. passado. Mas ele já não é mais esse cara, mas ele pode vir muito melhor. A gente tá vendo aqui no Campeonato Brasileiro mesmo, o Reinaldo fazendo talvez a melhor temporada da vida dele no Mirassol do que ele fez no São Paulo. Não que ele tenha ido mal no São Paulo, mas melhor do que fez no Grêmio, por exemplo.
né? Então a gente vê jogadores que vão se reinventando. Pô, o Hulk, o Coutinho, são jogadores que fizeram a Copa de 2010. O Hulk volta pro Brasil para ser mais velho, né? O próprio Coutinho tem a chance de se reinventar, mas não são os caras que corriam na Copa de 2010, o Oscar, né? Então, Tem assim, eu razão. acho que a gente tem que entender que o jogador vai ficando mais velho e as condições físicas são diferentes. Chegou lá, 2 meses antes da Copa, o cara tá arrebentando, leva. E lembrando, daqui a pouquinho tem convocação, fica com a gente aqui no Joga nas 11, né? Bom, o São Paulo volta então à luta por uma vaga na Libertadores, o Vasco já estava nessa luta e quem volta também é o meu Corinthians. Vai, Corinthians! Corinthians ganhou de 2-0 do Grêmio, o Abel dá risada. Tô vendo desse lado aqui, ó. É O que Abel ganha um rindo. pouco, né? Gostei do meu Corinthians. O meu Corinthians. Falta de clubismo. Luta pela Libertadores. Enfim, Já, não, Zé. ó. Já, Zé? São 3 vitórias seguidas com esse 2-0 no Grêmio ontem na Neoquímica Arena. O time tá na 10ª posição, 5 pontos do G7. É muito, tá? Mas vamos ver os gols da O vitória? Memphis vai ser pai ou não vai ser pai? Não sei, aí a fofoca é com você, meu amor. Eu não quero saber, só sei que se o Memphis tiver um filho, vai ser interessante, porque Memphis o Depay, né? filho tem o Memphis Depay. Yara Dias, Yara Léo Dias. É, ok. Eu adoro a fofoca. Nelson O Zé Rubens. fica passando Nelson pano, Rubens. não quer contar fofoca aqui. Eu falo, Zé, a fofoca influi em campo, o psicológico influi, a gente tem que informar o povo. Não tem o Yuri Alberto, que quando tá namorando joga mal e quando não tá, Você joga devia bem. ficar preocupado com o relacionamento dele, que é importante Eu pro seu não tinha time. pensado nisso. Yara. É, fica de olho. Só por isso vou colocar os gols de Começa Corinthians a e seguir o Grêmio. Léo Por Dias. favor, coloca aí, Carneiro, vamos mostrar. Primeiro gol, assim, ó, 1,96 m de altura, o Gustavo, pra não precisar pular, né? E o Thiago Goleirão mal, Volpe hein? Não, o também, Volpe saiu mal, né, velho? ele pareceu Ó, um ó lá, super-homem. ó o né? Volpe, quer ver, ó? Foi, ó o Volpe. Eu vou! Ai, Levantou cadê? o gol. Saída muito ruim, né? Se o goleiro sai. Meu, completamente inseguro e desnecessário essa aí. E aí foi um pênalti, né? A bola vem pro Memphis, ele chuta, o jogador Dodge. toca com a mão, né? E aí é pênalti. Na época que eu era guri, não era, mas agora é. Né? Pênalti. Aponta o pênalti, acho que a gente vai mostrar no replay, vocês vão ver a mão direita, quer ver, ó? Ele dá um sutil toquinho, a bola vai passar, o jogador vai lá e... Tumba, mão. Um amigo perguntaria, o Dodge joga vôlei? O Dodge do vôlei. Gol. Aí eu fiquei torcendo aí, a Abel falou, por favor, sem invenção, bate só um pênalti. Sem cavadinha? Sem cavadinha. Sem cavadinha. Não faz sem- pirula, né? Sem firula. Ele foi e fez o que tem que fazer, que é bater um pênalti, Memphis Depay. Eu entendo por que você ficou preocupado. Eu tô lembrando, rapidamente eu pensei e lembrei 3 que fizeram cavadinha e decepcionaram o corintiano. E o Alexandre Pato, próprio Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto. É. Eu não sei o que Cavadinha e aconteceu. Corinthians não... Traumas, né? Não, vai. não inventa, gente. Não precisa inventar. Joga, né? Hugo Souza, vocês sabem e viram, né? Ele voltou de lesão. Ele não atuava desde 18 de outubro. Ele não é bobo nem nada, né? Fala, vai ter convocação, volto. Segundo o técnico Dorival Júnior, o goleiro ainda sente dores. Ele mostrou isso na partida de ontem e pode não ter voltado em 100% da capacidade. Mostra o Dorival Júnior falando, vai. Olha, eu acho que não existe jogador que não jogue com algum tipo de dor. É muito difícil que isso aconteça. Agora, vai muito da resiliência e da superação do atleta. E isso, eu tenho certeza, o Hugo tem muito. Até porque você querer jogar, você demonstrar que quer, que gostaria de estar presente, independente da dificuldade e da responsabilidade em relação à sua função e também ao adversário que estaríamos enfrentando, eu acho que isso daí já é um ponto altamente positivo. E realmente, eu ainda duvidava que ele poderia estar em campo. Teve uma evolução muito rápida, se sentia confiante e confortável para estar em campo. Eu acho que nós não podíamos aí contrariar o atleta, ao contrário. Se ele nos deu um ok, é porque estaria, como esteve, em condições de poder estar em campo. E Yara, vou tacar a primeira para você. Você acha que o Hugo Souza é convocação certa hoje, daqui a pouquinho, aqui ao vivo no Joga nas Eu creio 11? que sim. Ou você acha que ele vai experimentar outro? Não, eu creio que sim, porque a gente tem o Ederson e o Alisson lesionados, né? Então, pelo que eu vi de pré-lista, deve ser o John, ou se ele viu o Rafael no jogo do São Paulo, de repente Tava pode lá. ter uma oportunidade, porque você teria Bento, Hugo Souza e mais um, né? Que aí teria ou o John pra mim, ou o Rafael, ou o Everson, porque eu acho que também tá fazendo uma temporada maravilhosa no Atlético. Então, assim,
são as opções que a gente tem, mas eu acho que o Hugo, por estar já na pré-lista, eu não acho que foi um jogo assim, foi mal? Foi. Mas assim, pô, o primeiro jogo do cara tem toda a ansiedade, eu acho que não pode ser cortado por causa disso, não foi uma atuação, nossa, horrorosa. Sim. Agora, podem falar o que quiserem, tá? Mas o meu Alisson é o que mais passa segurança. A gente foi Pois falar é, das a pos gente do vira, nossa, volta, ó, o olha Abel não isso, Abel, concordou. olha todos os nomes que a gente falou. Bento, Gosto. Everson, Hugo Rafael, Souza. Hugo Hugo Souza, eu Souza, gosto. Brazão, nenhum deles Brazão. nenhum deles me passa 100% de segurança, mais segurança que o Vou Alisson. fazer uma pergunta para o Manda, amigo pode, Bia. manda. Copa do Mundo é decidida em pênaltis? Existem? Acontecem às vezes? Sim ou não? Acontece. Sim. Inclusive a última foi na final. Super. Aliás, além da final, teve outro jogo que a Argentina também foi nos pênaltis. Acho que foi contra a Holanda, Super. se eu não estou enganado. E na história, várias vezes. Inclusive, 94. nós brasileiros fomos campeões em 94. O Alisson é Tafarel. excelente, mas não pega pênalti. Então leva um reserva que pega pênalti. 90 minutos é dele. 90 minutos é Mas dele. o Ancelotti, na última Reflexo. convocação, quando Não, perguntaram, não você tem está como. levando o Hugo Souza por causa de cobrança de pênalti? Ele falou que não. Mas vai Que levar pro seleção pênalti, que levou? Que leve. E Foi na falando última sério, falando Copa, sério. né, que teve isso, Eu uma não vejo seleção que o problema, cara a Holanda fez substituiu. isso. A Foi a Holanda Holanda. fez É, isso. o Eu falei, você acha que tem 2014 aqui, culhão não pra foi? colocar o 2014, é Alisson verdade. e aí na hora do pênalti coloca o goleiro frio? Você acha ruim? Mas você acha que o treinador tem essa coragem? Ué, se o Claro, goleiro a Holanda tá fez isso. A Holanda preparado fez isso, pra Yara, vai que lembra? vai. Não, ó, Eu tava tentando lembrar, mas a eu não Holanda vejo fez. problema, Yara. Se Eu você também tem não, um mas goleiro que é sei. muito bom, mas que não pega pênalti, você chega numa decisão ali no mata-mata de Copa do Mundo, e você tem um baita pegador de pênalti no banco, É, chega um pouquinho antes dos pênaltis, troca. Qual é o problema? tudo ótimo. Não vai te dar inclusive. certeza que você vai passar. De Tudo repente, ótimo. aquele cara naquele É. dia tá mal Você também. deixaria o Alisson pra catar? Não, por mim tanto faz. Eu acho que o Alisson, pra mim, é o que mais passa segurança de todos os nomes. Se ele Até passa números, muito né? ou pouca segurança, é outros 500. Mas nenhum desses nomes me garante que vai ter uma Copa melhor defensiva do que o Alisson. O Alisson tem, na minha opinião, tem capacidade para chegar na sua terceira Copa e arrebentar porque ele é um grande goleiro. Mas na minha visão, as duas Copas que ele fez, ele não fez o que um goleiro de seleção brasileira tem que fazer. Não foi Que é bem. fechar o gol, fazer um milagre de vez em quando. Sim. Que é o que um Todos goleiro de fizeram, seleção é, tem que goleiro- fazer. Não, total. Um Dibu Martínez, por Mas do exemplo, jeito um que- São Marcos, São ele não fez. Marcos. Mas do Não mesmo quer dizer que ele não tem a jeito- capacidade para fazer. Sim, do mesmo jeito que o Hugo Souza faz milagre no Campeonato Brasileiro, ele arrebenta na Premier League e ele faz milagre jogo após jogo com o Liverpool também, É. que joga com uma defesa exposta. Tem Então, isso, né? eu acho que ele é o mais seguro, mais preparado. A gente vive querendo achar um outro goleiro e todos os nomes que a gente fala, nenhum me passa segurança para substituir o Alisson. A gente vai para a parte de cima da tabela, mas eu queria colocar a classificação do Brasileirão. É possível, equipe? Olha lá. Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro. A gente tem 65, 64, 60 O Mirassol pontos. tá voando, gente. Cruzeiro tem um a mais. Mirassol, que empatou nesse final de semana, tá ali em quarto lugar com 56 pontos. Aí vem o Bahia em quinto, tá? Aí classificação direta. Por enquanto o G7 está assim, ó, Botafogo e Fluminense. E aí vem os três que eu acho que estão tentando brigar ali. E São Paulo. Palmeiras e Flamengo com um jogo a menos, né? É verdade, em relação a todo um Já jogo a tá menos. 5 ali por causa da final da Libertadores, é isso? Palmeiras e Flamengo? É, você tá dizendo do jogo? É isso, né? É isso. Não, tá 5 em verde. É isso. Ah, é sim, isso. sim, é. Os 5 primeiros vão para a Libertadores por causa da final, Sim. porque Por causa da final, É que isso. já é, É, né? é isso. E a gente tem Já Palmeiras e abriu uma Flamengo. vaga. O jogo que falta ali, Palmeiras é o Santos e Flamengo é o Sport ou ao contrário? Tô viajando. o quê? Os jogos que faltam ali, que seriam dobrados, que é o 31-31. É Pro isso, Palmeiras Palmeiras falta contra o é Santos e Santos. pro Flamengo falta contra o Contra o Sport. Sport, É tá. isso. Aí a gente tem sexto Botafogo, sétimo Fluminense, São Paulo, Vasco e Corinthians. Esses, teoricamente, estão nessa disputa. Aí a gente tem Grêmio, Ceará, a zona neném, que não acontece nada, a zona cinzenta ali, ó. Mas que tá perto da vermelha, não tá muito longe. Mas tá um pouco mais perto do amarelinho ali também, né? Ah. A gente tem Galo, Red Bull, Bragantino caindo pelas tabelas, Internacional, cuidado, Inter! Santos, né, com 33. Aí, o primeiro E do meu galão rebaixamento. tem 30. Respeita que tem um jogo a menos ali. Tem. É, calma, sem desespero. Yara Fantoni. Você lembra contra quem é o jogo atrasado do Galão da Massa? Você sabe? Eu não lembro. Vitória, Fortaleza e Juventude, que ainda podem escapar, vai o Juventude também, e o Esporte já era, tá? Enfim, o Palmeiras foi até Caxias do Sul. Fortaleza, que tá com 30 também. É? Ah, então, jogo difícil, hein? O Palmeiras foi até Caxias enfrentar o Juventude e venceu por 2-0.
né? A vitória deixa o time do Abel Ferreira na liderança, 1 ponto à frente do Flamengo e 5 à frente do Cruzeiro. Vocês querem ver os gols? Vamos pôr os gols rapidinhos? Então vamos lá. Golaço do Felipe Anderson. Juventude e Palmeiras. A gente tem Bruno e Felipe Anderson marcando o gol. Quer ver? Vamos colocar a imagem. Já vai entrar. Entrou. Olha lá. Aí é o gol do Bruno Rodrigues. Olha lá. Bola vai, Bruno. Pimba. É mais uma boa opção que o Abel ganha, né? Ele era bom jogador no Cruzeiro, acabou tendo uma lesão infeliz ali, mas agora voltando, e ele é uma boa opção, né? Sempre que entra também tem jogado bem. Tô gostando também Uma das linda história partidas de dele. resiliência, viu? Vacilo da defesa do Juventude, né? Ele Vacilo. receber a bola livre assim, Podiam obviamente. ter avançado no pezinho. Agora o golaço do Felipe Anderson, né? Que desembestou a Mas fazer não é por golaço nada, não. também. O Palmeiras tem uma estrela que Oi? Uau! todos fazem gols, é uma diversidade, assim. Mas eu acho que isso aí também é consequência do que o Palmeiras buscou, o Abel junto com a diretoria. O que eles buscaram, vem buscando nesses últimos anos, e acho que finalmente conseguiram ter 2 jogadores bons para praticamente todas as posições. O Abel já falou isso em algumas entrevistas coletivas, e até posso fazer um paralelo do Palmeiras em relação ao Corinthians, que a gente falava agora há pouco. Por exemplo, e bem rápido e resumindo, o Corinthians tem um time muito bom. O time muito bom. Sim, Quando ele os precisa dos reservas, Eu falo isso. ele se complica. Pirinha Todo não dia o Zé concordou. fala isso. O Corinthians Dos com 11, eu acho que não é tão Memphis bom. Depay, Yuri Alberto, Garro, Carrídio, Martínez, etc. Hugo Souza no gol, Uhum. time muito bom, tanto que venceu o Palmeiras 2 vezes, na final do Paulista e na Copa do Brasil eliminou o Palmeiras. Quando ele começa a ter problemas, que todos os times têm, lesão, o Carrídio tá fora, o Martínez não voltou da Venezuela, o Memphis Depay isso, o Yuri Alberto machucado, o Hugo Souza, o que aconteceu com o Corinthians? Cara. Voltaram os caras recentemente, o Corinthians ganhou 3 seguidas e não sofreu gol. Voltando ao Palmeiras, o Palmeiras teve um jogo super desgastante, mentalmente, fisicamente, goleou lá a LDU, beleza, Vamos tá na pôr um final. time misto. Vamos pôr o misto. O misto. Ganhou. Aí jogam dentro do misto. O Rafael Veiga às vezes é titular, às vezes é reserva. O Felipe Anderson também. Às vezes é titular, às vezes é reserva. Jefté, Kelvin, Bruno Rodrigues, voltando. Facundo Torres. Tudo bem, tem algumas posições que o cara não está exatamente no nível ali do Vitor Roque, do Flaco Lopes, mas o cara entra e faz gol, é o que a Yara falou. O cara não tem medo de jogar, e o cara tem uma certa qualidade. Né? Total. Diferente. Então, É isso que eu queria falo dizer. que vou time resumir B, e falo pra caramba. O seu time B é superior a muitos times do Campeonato Brasileiro. Total. É isso, Total. tem elenco. O Flamengo também. E para meu desespero, o melhor jogador em campo nesse jogo foi o goleiro do Palmeiras, o inominável Que catou muito, hein, Zé? Carlos Miguel. Catou muito, Catou né? demais. Não sei Ele quem fez... foi que falou que ele merece seleção, tá? Tá esse Não, papo não, aí não, na não. Eu internet. falei o seguinte, falei, para meu desespero, ele começa a catar muito e vai para a seleção ano que Eu acho que vem. foi o Felipe Não Melo. O sei se Felipe Melo merece. deu a declaração que ele tinha que ir pra seleção. Vou mostrar para vocês, nós tem temos um qualidade VTzinho pra- com as defesas do Tá Carlos bom. Miguel. Quer ver? Ó, mostra aí o Carlos Se não Miguel. tivesse ido pra Olha Inglaterra. lá, ó o Carlos Miguel, sem dá uma jogar. olhada. Essa aí foi brincalhona, né? O Cássio fez isso também. Eu vou começar... Porque o Nenê arriscou lá de longe. É. Aí ele deu risada, tipo, tu acha que vai E me o pegar? Nenê- Ele tentou com o Cássio também. Aí o Nenê Aí, fez ó, de essa pertinho. aí foi no susto, gente. Essa aí foi em cima dele. Essa me foi sem desculpa. querer, né, Zé? Foi sem querer. Ó, Abel, mas aí Foi que a sem gente querer. fala de Mas aí decisões que às começa vezes a as pegar. pessoas tomam Aí ele errado no começa a futebol. complicar pra mim. Se ele tivesse ficado no Corinthians, talvez ele estivesse fazendo um ciclo de seleção. Ele estaria na seleção no lugar do Hugo, com É, certeza. mas é difícil também condenar o cara. Ah, é fácil condenar, pra ir Abel. lá. Olha lá. Eu vou condenar. Eu olha condeno do jeito que eu quiser. Não, olha essa Claro. defesa. Traidor do movimento. Bela defesa, hein? Ó, Olha prau. Essa. Você tem autoridade pra isso, né? Ah, eu tenho. E essa também que é, eu Essa acho. última, essa aí eu pegava. Não, não, ó. Ah, daí... Ah, não, é a Jogou próxima. Não, agora é a vem a próxima. Ele jogou muito, sejam sinceros. É a Sejam próxima. sinceros. Não, agora vocês vão ver. Essa aí, pra ele, é facilitada Não, agora, por causa olha do essa, tamanho ó. da envergadura. Como um gato. Abel, olha Essa daí, só. ó. Catou. Pegou Aí a um- bola vem. Aí vai. Falou, agora esse cara faz. Catou de novo. Não. Um absurdo. Joga Defendeu muito. Qual a nota? Vamos ver, o Ah. Zé, 10. professor Zé. Nota para Carlos Miguel, sem clubismo. Sem esse clubismo. coração ardendo aí Tá, e tal. tá. Nota para ele depois dessa atuação. 4. Não, tô zoando. É mais forte do que eu. Não, é um 10. baita goleiro. É um baita goleiro. Né? Não, tem não, catou o muito. que Ontem falar. mereceu Pena que mesmo. não foi muito legal quando saiu do Corinthians. É. Mas, enfim. E Isso- não à toa ele tá no Palmeiras, né, Zé? É. Ele Ah. não tá nem um pouco preocupado em ser legal com o E aí o Palmeiras. pessoal não quer nem falou, saber. o Everton E olha tem que ele cantou, voltar, Palmeiras não tem ou mundial. deixa ele? Essa é boa.
Oi? Repete, desculpa. O Everton tem que voltar, porque existe essa coisa de Então, cordialidade no menina, que futebol, eu fiquei e quando pensando você dá o nisso. espaço, você tem o mesmo direito de voltar. Mas assim, e aí? Posso E tentar agora? responder? E agora? Porque realmente, o cara tá catando muito. É difícil, velho. Volta o eu acho que não titular, volta, hein. Abel. E aí? Não, a posição é do Everton. O Everton tem capacidade para voltar e E fechar o gol vida que e segue. dar segurança para o Palmeiras e para o torcedor do Palmeiras. Porém, Porém, É, Mas O por toda a Everton vida, no entanto. tá dando brecha, tá dando brecha. sim. É óbvio que não é Não é culpa culpa dele, não é dele, lógico. proposital. Ele quer voltar o quanto antes quando ele se recuperar. Mas tá dando brecha, o que eu quero dizer é o seguinte: tem um reserva que é muito bom. E se esse reserva começa a ter sequência, a torcida começa a pressionar, nós da mídia começamos a debater, como e, estamos e a fazendo cabeça do, agora. e a, Como estamos estamos fazendo agora. e a cabeça do técnico fica, poxa, mas vou voltar com o Everton? Olha só esse cara como tá fechando o gol e tal. Então, eu penso o seguinte, para o Everton voltar, ele não pode se recuperar 2 dias antes da final. É, Ele tem que jogar Ele pelo tem que menos 1 ou fazer 2 os jogos, brasileiros. porque conta né? também ritmo de jogo pro goleiro. Agora, capacidade pro Everton voltar e moral para voltar, eu Tem. penso que ele tem. Mas se ele der muita brecha, ele vai ficar fora dessa Mas final. imagina, eu eu acho que concordo não com o que vai ele dar. falou. Eu acho Imagina que se ele o- faz só o jogo Palmeiras e Flamengo. Não, e mas o sai, Abel não acabou. vai fazer isso. Não ia dar. Não, mas se vamos supor que o Everton tivesse ficado de fora só Então, esse jogo. O Carlos Miguel ia passar, porque eu não tô falando nada desse grande goleiro, porque não fez uma grande atuação no Palmeiras e Flamengo no Brasileiro. Foi bem eu não acho que ok, nenhum não gol foi fez culpa destaque. dele. Não, Até mas, falei pro Zé. mas Falei, ele não nenhum dos Então, 6 ele gols tá que ele tendo- tomou começando a ter foi culpa sequência. dele. Então, Mas mas aí- você vê o que é a sequência, né, Bira? mas a sequência deu espaço pra se É. falar do trabalho dele. Exato. Naquele jogo, todo mundo ia falar: foi falha dele, não foi, blá, blá, blá. Não, mas daqui Não, a se pouco o meu fosse- goleiro tá de Se volta. fosse só aquele jogo, ó, claro que o Everton voltaria É. sem discussão Não, nenhuma. se fosse os 2 primeiros que ele tomou 6 gols nos 2 primeiros jogos, né? Mas você vê o que é a evolução, Mas que é o que contra o a Abel LDU, falou, por jogar. exemplo, ele salvou, né? Ia ser 6 a 0. É não verdade, 3 primeiro a 0. É tempo- verdade. Mas Primeiro aí tempo ele foi Foi começa- 5. Mas verdade. aí ele sobre começou a ter isso. sequência, aí ele começa a ter confiança. É o que eu falo do Hugo Souza na seleção. Eu acho que ele Fez é bom um goleiro. jogo. Por isso que você tem que dar espaço pro cara, porque você tá falando de 8 jogos pra ser campeão. Você não tem tempo ali. Você fez um jogo ruim, você acabou com o seu time. E eu acho Verdade. que o Carlos Miguel deve jogar final, tá? Eu tava conversando Vamos. isso ontem. Vamos aguardar. Eu Acho que acho vai que- jogar ele. Eu acho que vai jogar ele. Eu acho que porque não há tempo. Eu acho que vem numa crescente. Vamos ver, óbvio, né? Tem uma sequência toda ainda. Mas eu acho que ele tá numa crescente que, quando pega essa confiança, cara, ninguém quer mudar. Você vai colocar o Everton, ele é um excelente goleiro. Não tenho 0 críticas, mas eu sei que a torcida do Palmeiras teve críticas ao Everton esse Mas ano. são Parte da torcida. É, tem, sim. os porque amendoins, falhou né? um, falhou outro, teve um lance ali com o Corinthians, teve um lance ali com, sabe, teve algumas falhinhas do Everton no decorrer, né, do ano. Ele foi pra Copa de Teve 22, uma- não foi? E aí se o Carlos Miguel Teve uma for, contra o Chelsea. for fazendo contra o Chelsea O mesmo Chelsea. no Mundial. Então aí, se o Carlos Miguel for pegando essa sequência cada vez mais, pô, já ganhou melhor em campo, sabe? Aí vai pegar clássico contra o Santos, 2 clássicos contra o Santos. Fez Mas acho 2 que ele não vai precisar partidaças. fazer muita defesa. contra Não, isso. eu também acho que não. Teoricamente. Teoricamente. Mas assim, partidaça. Pô, Aí eleito eu o ainda melhor tenho em esperança campo. que o Santos só... Que o Lautaro Dias passa Sabe- Lautaro! O Bira, que é um santista, pode lembrar Só ele. de 2002. Tem vários outros. Em 2002, o goleiro do Santos era o Fábio Costa. O Fábio Costa se machuca, fica jogando o Júlio César. Júlio César, né? O Júlio Sérgio. O Júlio Sérgio. Júlio Sérgio, eu acho. É Júlio Sérgio. Júlio Sérgio. E quando chega no mata-mata, o Fábio Costa, mesmo fora de forma, Volta. estava meio acima do peso, visivelmente, mas o técnico, o Leão, confiava tanto, o Leão, que foi um grande goleiro, Goleiro, e né? pôs o Fábio Costa de novo, e o Fábio Costa fechou o gol Salvou. até na final. É. Mas, aí eu penso que eu estou lembrando para, de repente, traçar um paralelo, só que o Fábio Costa era muito mais goleiro, assim, até tecnicamente, do que o Júlio Sérgio, apesar que o Júlio Sérgio estava bem. No caso do Everton, Carlos Miguel tem potencial para ser um Everton. Talvez no futuro distante ou um futuro breve. Uhum. Porque ele é muito bom também. Então eu imagino que... E Abel, até trazendo um exemplo de Santos também, eu pensei muito, por exemplo, na Libertadores de 2020, quando o titular era o João Paulo.
E aí o João Paulo tem uma lesão, o John ganha posição e de Verdade. repente vira um rodízio. O João Paulo É, joga no Brasileiro, brasileiro. o John joga na Libertadores, porque o John tomou conta ali, nos jogos que o João Paulo ficou, e não foram muitos, eram questão de 4 ou 5 jogos, mas o John foi muito bem. E aí todo mundo falou, opa, tem 2 grandes goleiros aqui, dá pra gente tentar fazer um rodízio. Às vezes acontece isso, volta o Everton aí, 2 jogos de Brasileiro e na final eu vou botar o Carlos Miguel. Ou, É, Não sei, sei lá. ou falando de Libertadores e do grande rival do Palmeiras, o Corinthians. Foi um caso diferente, mas ali era Júlio César. Ali era É. Júlio César. Só que diferente por quê? Porque o Júlio César estava mal, falhou no jogo contra a Ponte Preta. Surge espaço para quem? Cássio. Cássio. Cássio entra e não sai mais. Uhum, sim, E sim. fecha o gol na Libertadores e no Mundial. Então nós temos histórias, algumas com características E diferentes, o mas essa Cássio, numa troca de goleiro em turbulência, momento decisivo. Sempre é um negócio, numa né? turbulência com o Walter jogando muito também, teve uma turbulência do Cássio no meio desses 12 anos de Cássio. Sim, Lembra? teve. Aí o Walter entrou, outro disse, não, o Walter é melhor. Não, não era, né? Calma Cássio aí. volta depois. Cássio volta depois. Gente, por falar em volta, não volta, Caio Jorge, será que reaparece Merece. na seleção? Vamos mostrar que o Cruzeiro meteu 3-1 no Vitória, 2 gols do Caio Jorge. Roda aí pra gente ver, juntos. Olha lá, primeiro, pênalti. Que esse goleiro foi fazer? Eu Não, queria que é. vocês, né? Pênalti claríssimo, pô. Mas que... Olha o goleiro. Eu vou acabar com isso. Espalhafatoso. Ele É, sabe. Sem famo- dúvida. famoso, a gente entende que é goleiro, né? Porque perdeu o tempo total ali Total, de tentar total. chutar a bola. Total. Que E lambança, detalhe, o né? juiz não viu e o VAR chamou, falou, vou mostrar uma coisinha pro senhor. E o Vai lá, resultado Caio todo Jorge. no primeiro tempo, né, Zé? Tudo nesse jogo aconteceu nesse primeiro tempo, vocês vão ver. Esse é o primeiro gol do Caio Jorge. Vocês vão ver o segundo, esse gol aconteceu aos 6, o segundo aos 22, que vocês vão ver já já. Tá aí, ó. É. Segundo gol. Olha lá. Olha lá, a gente estava Ah, comentando ontem, categoria, né, hein? Zé, quando a gente viu os Calma. melhores momentos, eu e o Rude, como o Caio Jorge é esse atacante de uma bola, né? Quantos jogadores dominariam, tentariam, vou ajeitar, vou enganar o goleiro. O Caio Jorge deixa a bola quicar até ficar boa para ele bater de primeira. Mas se você reparar, ele faz isso em vários lances. Não, então, é isso, ele é um atacante de uma bola. É muito legal isso, é uma característica difícil Todo mundo fazendo K. de se ter, assim. Esse é o Arroio, né? O Kenny Arroio, Não, perdão, esse é William o- Oliveira. é, Que o Arroio? Oliveira. Arroio é do Cruzeiro. Cássio ficou Esqueci bravo. de um né? gol. O Cássio ficou louco da vida. O Kenny Arroyo, que é uma ótima, foi uma E aí ótima sim, agora o contratação. Kenny Arroio. Esse time do Cruzeiro tá com umas opções de velocidade muito Quem é legais. Kenny Cruzeiro é muito Arroio? bom. Me explica. O Kenny Arroyo, ele era uma promessa do Equador, o Zé. Que, inclusive, né, é o segundo melhor futebol É, sul-americano. Pelo hoje. menos na classificação, É, tá lá. E ele despontou, se eu não me engano, foi no Del Valle e acabou indo pro Besiktas da Turquia. Besiktas, ó. E aí no Besiktas acabou não se adaptando, né? Tem toda aquela questão de jogadores jovens sul-americanos, às vezes não se adapta ali na Europa. Bateu, voltou, só que se eu não me engano o Cruzeiro comprou ele. Gastou uma bala, tipo, quero o ter o passe cara. dele. Quero o cara. Porque é um cara que, se recuperado, vai também de novo pro mercado europeu em 2 minutos. É um cara muito bom, velho. Tá, muito a bom gente jogador. mostrou aí um quase gol do Gabigol, mas eu quero mostrar, quero colocar na tela, a gente tá falando do Caio Jorge, coloca na tela, por favor, Caio Jorge no Cruzeiro, no Brasileirão, tá? Na frente. Ela tá aprendendo a fazer o K? É o K, tá bom, Yara? Faz o K. Isso, boa. Sim. Contra o Palmeiras tem gol, Flamengo, enfim, todas as Pô, só meu Santos e o seu Corinthians passou ileso, hein, Zé? Mas ele ainda vai jogar contra os Ainda vai jogar os Não, dois no isso, segundo é turno. 17 dos 19 ele É fez gol e ele verdade. vai jogar com esses dois que ele não jogou. Gol O A é ou assistência, assistência, né? 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 É, Gol, o A é assistência. assistência. Muito legal, né? Muito Grande legal. fase, hein? E ainda Tem vai gol contra o pegar Galo, só assim. Corinthians e Santos, tá? Que ali não tem bolinha, tá vendo? No Cruzeiro por motivos óbvios, mas no Corinthians 10 ali, 16 Santos, ele É ainda por vai enfrentar. competência mesmo, né? Não é, É. brincadeira. É foi verdade. um pouco de sorte também, eu acho. No caso Vou do falar para Santos. vocês rapidinho do R7. Pegue sua câmera, eu vou colocar um QR Code, quer ver? Ó, agora, vem para cá, tá com o QR Code aqui, abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, você vai lá para o R7. Lá você tem estatísticas, você tem classificação que eu mostrei agora, as notícias do seu time, as notícias do futebol no mundo todo, tá lá no R7. Tem o blog do Cosme Rimoli, do Jorge Nicola, e só falta você se você ainda não foi. Portanto, abre o celular,
aponta a câmera para cá e vá direto pro R7, tá? Pois é. Fala, Eu vi um comentário aqui da nossa audiência fala. falando: "O Bira vestido de chorão do Charlie Brown Jr., hahaha". E aí só me remeteu a eu falando de skate, né, no começo. Do Você vê começo. que realmente é um estereótipo. Estereótipo, não tem como. Esse Convocação presente da dele seleção não brasileira. fala português. Não, Esse esse não não. fala português. Ó a convocação, gente. Não. Vamos colocar lá. A convocação da seleção brasileira, nós vamos deixar vocês com o áudio lá, a gente até, mas nós estamos aqui e a gente vai comentando, é que eu quero ver o que está no áudio. Quer ver? Por favor, Carneiro, coloca o áudio aqui pra gente também. Rodrigo Caetano, mas Rodrigo nós Caetano. estamos ouvindo, né? Não estamos ouvindo. mas Não. Eu vou tentar ler o... Fazer a leitura labial, Zé? Vamos fazer, CBF-TV. peraí. Não, eles É. estão providenciando lá, eu estou até mandando. Eu tô aqui ó, com o Carlo Ancelotti. Vamos começar, ali, ó. vamos fazer aqui a Na CBF convocação. todo mundo é carioca, né? Eu tô aqui com o Carlo Ancelotti, vai fazer a Carlos É que o Ancelotti. Rodrigo Caetano não é carioca, né? Mas- No nosso planejamento até aqui, Tá chegando. aí porém, chegou. nós ainda Vou pegar o áudio aqui. precisamos dessa data FIFA próxima para podermos aí confirmar os adversários para todos vocês, porque todos vocês sabem que as seleções europeias ainda estão no seu período de eliminatórias. Para data FIFA de junho, que é de maio, na verdade, mas a data FIFA de junho, que antecede a Copa do Mundo, nossa intenção, já combinado também com o presidente, é de nos apresentarmos aqui no Brasil. Portanto, também vocês, profissionais de imprensa, têm como se programar. A seleção brasileira se apresenta no Brasil, vai fazer um período de treinamentos aqui na Granja. Tentaremos também um jogo amistoso antes de nossa ida aos Estados Unidos, para encerrarmos a nossa preparação com mais um amistoso aí sim, lá nos Estados Unidos, e depois nos direcionarmos ao nosso base camp. Base camp da FIFA, que nós só saberemos mesmo depois do sorteio no dia 5. Bom, complementando também as informações, comunicar a todos que o nosso chefe de delegação, a convite do presidente Samir Chaldi, será o presidente da Federação Goiana, nosso amigo Ronei Ferreira de Freitas. Seja muito bem-vindo, estará conosco aí nesse período e pode ter certeza que será muito bem recebido. Dito isso, palavra com o nosso técnico Carlo Ancelotti para a divulgação dos convocados. Boa tarde a todos. Antes de todos, quiero dar parabéns para Flamengo, Palmeiras, que han llegado con mérito a la final da Copa Libertadores. Parabéns a meus colegas Felipe e Abel para haber feito un trabajo fantástico también. Parabéns a Atlético Mineiro, que ha llegado a otra final. E felicitar a meu colega São Paulo. A CBF está muito contente de essas duas finais que os equipos brasileiros vão jogar. Isto é um tema de orgulho para o futebol brasileiro, que três equipes estão nessas importantes finais. Empezamos con os goleiros. Goleiros son Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahçe, Hugo Sousa, Corinthians. Defensores, Alexandro, Flamengo, Caio Henrique, Mónaco, Danilo, Flamengo, Eder Militao, Real Madrid, Fabricio Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magallanes, Arsenal, Luciano Juba, Bahia, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Paulo Henrique, Vasco da Gama, Wesley, Roma. Mediocampista,
Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimaraes, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Fabinho, Al Ittihad. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Estevao, Chelsea. João Pedro, Chelsea. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinicius, Real Madrid. Victor Roque, Palmeiras. Obrigado. Obrigado, mister. São os 2 convocados. Então vamos começar aqui com a roda de perguntas. O microfone já está aí com o Gil. Vamos lá, Gil, por favor. Pode começar? Boa tarde. Gente, boa tarde. estamos de volta. Bom, Vitor Roque. A Yara comemora umas coisas que eu não entendo. A Yara tava comemorando aqui. Fabrício Bruno! Fabrício Bruno foi! Deu volta olímpica, ela deu volta olímpica. Porque eu acho Mas muito não injusto. entendo, As velho. falhas do Fabrício Bruno não foram falhas de um jogador que é ruim. Foram deslizes ali. Ele foi massacrado nas redes. Não, você E passa ele é um pano jogador que grande fez também. uma grande temporada. Olha, eu sou É que atleticana defendendo o jogador você, do Cruzeiro. eu vou Você falar, ama gente. o Ela o foi na Reduto casa BH. do Fabrício, Foi. serviram Não macarrão. Foi. Agora tem que me Eu contar. vi você o lá. Fabrício Bruno não gravei com ele, não. Não? Com quem Não. que você foi na Vou casa? até... Aí, tá vendo? Eu tô com a Yara. Tá com a Yara? Eu sou contra queimar o jogo. Ele foi Ah, mal, ó. lógico. Foi contra o Japão, né? Realmente, o Fabrício Bruno foi muito mal naquele jogo. Porém, eu sou contra queimar o cara por causa de um jogo que ele E foi se mal. ele Dá não mais uma chance tivesse pra ele. O reconvocado? segundo gol que ele foi Não, mal... mas eu acho que a gente comemorar muito pouco, né? Pô, a gente tá sim, eu não tô comemorando. comemorando, eu não tô comemorando. Aí a é com a segunda Yara. chance do Fabrício Bruno. Não, A não, Yara, Falta gente, ela 7 se meses pra levantou. Copa, Aí eu tô concordo. comemorando. A Yara. segunda Não, gente, eu vou chance do contar pra Fabrício. vocês, toca aqui, toca. A Yara se levantou e A Yara ela batia. exagerou, Você viu? ela exagerou. Ela batia no vidro. Gente, Nossa, não é. ela A Yara deu volta olímpica, eu não. Fabrício Bruno. Mas eu sou Talvez contra queimar o eu cara. seja um pouco mais... Ele é bom jogador, eu Eu sou gosto muito dele. humana pras coisas e eu fico muito... Eu sofro, eu acho que junto, quando eu vejo algumas coisas que eu falo, pô, é um grande profissional, não pode deixar um negócio desse acabar com o cara. Porque às vezes mancha a carreira de um jogador. E Quanto a- tempo o a Thiago outra Silva bola, foi a bola visto como bateu o nele, foi chorão um da gol seleção contra que a bola brasileira? bateu nele, ele não teve culpa. Na primeira ele teve culpa que ele entregou, ele É, escorregou entregou. e ele foi muito E o mal nesse emocional jogo. foi embora. Mas aquele não é o Fabrício Bruno. O Ancelotti sabe disso e vai dar mais uma chance. Mas eu gostei, aí eu cheguei mais perto, não dei volta olímpica e não vibrei que nem a Yara, mas eu fiquei feliz com o Vitor Roque. É, Acho isso que ele é Eu legal. merece. também, tá em choque, Vitor Vitor Roque. Roque. Esse foi legal. O Juba também, um bom nome. Toda vez que eu vou uma falar surpresa. Vitor Roque, eu falo Roque Júnior. Gente, é uma falha minha, tá? Não liga. E agora? Vou ter que dar cornetadinha. Vai. né? Pô, eu não entendo a dupla do Flamengo ali, o Alexandre e o E Danilo. o Danilo? Sinceramente. Eu acho os Danilo nem dois. titular, no Eu até Flamengo. entendo uma questão de liderança, de você querer. E o Fabinho? Cara, o Fabinho, eu não acompanho o Campeonato Saudita. Eu não tenho nenhum interesse no Campeonato Saudita, então eu não vou poder opinar aqui se o Fabinho. O Fabinho, que era do Liverpool, era um baita jogador, indiscutível, inclusive, porque poderia, inclusive, jogar de zagueiro, jogar de lateral. Isso que eu tô pensando. É um cara quando ele que é chama o Fabinho, ele versátil. tá pensando que Não, eu numa fiquei posição mais de pensando. marcação no meio Eu fiquei campo, é isso? pensando Você que pensa? eu acho que o Danilo e o Fabinho são a mesma situação, sabia? Que é um cara que vai fazer mais de uma função Versátil. defensiva. Então, talvez ele chame um dos dois para cumprir essa função de se eu precisar de um terceiro zagueiro, eu tenho, se eu precisar de um lateral, eu tenho, se eu precisar de um volante, eu tenho. Os dois fazem essas situações. O Danilo faz melhor zagueiro e lateral, o Fabinho faz melhor zagueiro e volante. Então, assim, você tem ali essa situação. Mas não sei, me incomoda mais o Danilo e o Alexandre. O Fabinho, pelo menos, ele ainda não chamou. Ele vai chamar a primeira vez. O Danilo e o Alexandre ele já viu. Então, acho que tem gente Deixa que eu estaria te na ajudar frente. na complementação. Tem a nossa informação de J-League aqui, que vem com o Mateuzinho, né? Ótimo. Informação de Maravilhoso. J-League é uma informação que não muda nada em sua vida. E a gente coloca Eu no gostei ar, pra tá? aprender o que que era também, não preocupa não. Formação de Assim, ó, J-League. pode passar pro Ele é Pira viciado que o em J-League. Fabinho tá mediano. O Al Ittihad é o atual campeão, mas não tá nem no G5 do Saudi Pro É, League. mas empatou um inexplicável. 4x0, 4x4, né, Matheus? Como é que é?
Empatou, tava perdendo de 4-0, fez um Fez um 4-4. 4x4? Tá, ok. É um Mas time, essa tudo bem, explicação falaram que o Rei queria, né, também. Tem essa e lá. lá você sabe que eu quando tô o Rei pensando em relação, desculpa, aos dois que ele falou do Flamengo, Alexandre e Danilo. O Alexandre um patamar um pouco melhor, físico e de jogar mais, de sequência, do que o Danilo, Ao mesmo concorda? tempo que ele E é convoca o titular. Caio Henrique e o Juba, né, que são laterais esquerdos. Então o Alexandre fica meio sobrando ali. Na direita ele só chamou o PH, né? Não chamou mais nenhum, chamou o Danilo. Talvez esteja Danilo- pensando nisso. Talvez Só que possa aí o pensar nisso. Alexandre Joga fica mais. meio sobrando. Pode Tem ser outro pra um- que pode jogar pela direita, que foi convocado de zagueiro, o Wesley Militão. na direita, não é? O Militão. Carneiro me lembrou que o Ah, Wesley. ele chamou o Wesley. Ah, chamou o Ele Chamou o Wesley. Wesley, chamou o Wesley. Wesley. Ele não chamou o é Vitinho. verdade. Chamou o Wesley. Chamou o Wesley. Cara, eu adoro o Wesley, tá? Adoro. Pra mim... Tá na Itália, o Wesley? Wesley e Tá na PH Roma, né? é a dupla Roma. de laterais. Inclusive até me anima. Ó, fiquei animado aqui, ó. E Wesley vamos e lá, PH, legal. Vitor Roque. Adorei. Posso contar spoiler? Vai. Coisas de fofoca que eu acho tão legal. O Vitor... Ok. Vai. Namorada, será? Namorada? Não, foi muito engraçado, porque ontem eu tava assistindo uma série na televisão, né, que chama Os Escolhidos, que é o The Chosen. The Chosen. E aí o Vitor Roque me mandou uma mensagem e falou assim, pô, essa série é boa mesmo? E a gente sempre troca ideia, e eu falando, pô, sobre reviravolta e tal, aí ele virou e mandou assim pra mim, o cara lá de cima é maravilhoso, vou começar a assistir essa série. E aí hoje ele é convocado, né? Então, assim, até mandei aqui pra ele, eu falei, bem que você falou, que as coisas realmente acontecem. E eu acho que o jogador, quando ele é muito jovem, às vezes no Brasil a gente tem essa pressão muito forte, acho que o Vitor Roque viveu essa pressão, né? Tentando ir pro Barcelona, depois tentando mudanças na Europa. Demorou a se encontrar aqui no Palmeiras, aquela pressão pelo primeiro gol. E parece que as coisas aconteceram. Então, acho que é merecido esse momento em que ele vai lutar, que ele vai tentar a vaga dele, porque foi sub-20 por muito tempo, seleção brasileira, até no próprio Atlético Paranaense, mas na vida às vezes a gente se perde em alguns momentos, né? Eu acho que é merecida, complementando aí o que a Yara está dizendo. Se fosse o Caio Jorge, seria merecido, está Também. jogando muito. E o Vitor Roque, merecido, está jogando demais. Inclusive, na minha visão, assim, eu tenho certeza que o entrosamento dele com o Flaco Lopes ajudou o Flaco a ser convocado para a seleção argentina verdade. e vice-versa. Isso é muito Os legal. dois estão se entendendo muito bem. Aí tem o mérito, claro, da comissão técnica, do Abel Ferreira, de ter acreditado no momento que estava todo mundo, é uma forma de dizer assim, mas muita gente cornetando. Eu vi vários palmeirenses, até gente da mídia, às Gastou vezes, dinheiro à toa. às vezes fora do ar, mas muita gente, é um pereba, não joga nada, porque não faz gol. E mesmo no momento que realmente ele estava abaixo, estava ruim, não estava fazendo gol, e atacante sem fazer gol, você sabe que por mais que esteja jogando bem, A bola é queima dramático, mesmo, é dramático. Eu não conheço um atacante que goste, estou feliz que eu estou jogando bem, mas não estou fazendo gol há 20 jogos. Eu nunca vi nenhum. Então, o Vitor Roque, mesmo no momento em que estava mal, a bola não estava entrando para ele se matava em campo, ele dava raça. A mesma coisa que o Yuri Alberto na fase ruim no Corinthians, Sim. que é do Yuri Alberto talvez pior, que ele perdeu alguns gols ali que acabou virando meme, mas assim, Cenas você mais não, cômicas. você não pode falar que o Yuri Alberto ou o Vitor Roque, que é o assunto do momento, naquele jogo, olha a tiriça que estava o Vitor Roque. Nunca. Então, ele teve o mental para se recuperar. O Abel Ferreira, comissão técnica do Palmeiras, tiveram paciência para mantê-lo, quando muita gente já falava, dinheiro jogaram fora. o dinheiro fora, bem lembrado pelo Zé. E ele deu a volta por cima, ele tá jogando muito. Quando ele não faz gol, assim como a gente viu ali uma tabela ali do Caio Jorge, se a gente fizer uma do Vitor Roque também, vai aparecer um monte de bolinha de gol. Sim. E várias de assistência. Ou que ele participa da jogada. Vários gols que não são dele, mas ele participa. Então, para resumir, para mim, muito merecida a convocação. Eu já gostava do Vitor Roque da época do Atlético Paranaense. Não foi bem na Espanha, mas foi numa posição muito difícil, muito jovem. Barcelona, a gente sabe quanto é difícil chegar e jogar. Tinha lá o Lewandowski, tudo aquilo, Barcelona em E a transição. cabeça dele também. Ele Voltou e tá arrebentando. E eu acho, Deixa eu Zé, só te interromper, Bira, rapidinho, porque eu vou colocar duas respostas do Ancelotti lá na coletiva, Boa. ok? Aí a gente volta. Roda o Ancelotti na coletiva agora. Lo único es que no falo bem portugués, mas entiendo todo portugués. Entonces, si no escuto, no es mi culpa. Ok. No he hablado nuevamente con Neymar. Vamos a ver cuando él pueda recuperar, empezar a jugar de nuevo.
E a verdade é que Fabrício Bruno saiu triste do jogo contra o Japão, mas para o pensamento do staff técnico da CBF não é baseado sobre o erro que ele ha feito contra o Japão, é baseado sobre muito jogo que ele está fazendo bem e nós temos muita confiança nele, em suas características, em suas qualidades. E creio que, em geral, o erro é bom momento para ser melhor, para aprender. Boa tarde, Ancelotti. Aqui. Boa tarde. Tudo bem? Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Gostaria que você pudesse falar o que mais lhe chamou a atenção no Paulo Henrique, lateral direito, segunda convocação dele. Na temporada são 4 gols, 6 assistências. E se essa segunda convocação já pode credenciá-lo para a Copa do Mundo, se você puder falar também do seu sentimento ontem, da sua presença ontem em São Januário. Obrigado. Bueno, Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi bom partido dele, em geral bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem na primeira parte, São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas e o ambiente de São Januário é espetacular. Agradeço ao clube para a recepção que he tenido, ha sido fantástico, é um ambiente espetacular. Ancelotti, aqui, sua direita, aqui. Sim. Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar para você sobre o Danilo do Flamengo e sobre o Alexandro também do Flamengo. Você já pontuou em algumas entrevistas suas sobre ambiente, formação de ambiente, sobre caráter, que é tão importante ter um bom ambiente quanto um bom time tecnicamente. Quando você chama esses dois jogadores acostumados com Copa do Mundo, Danilo uma liderança, já usou muito braçadeiro no ambiente de seleção brasileira, além do critério técnico, claro, você está olhando para essa experiência no grupo, para essa formação de ambiente e não só o lado técnico, você busca isso também com esses dois nomes de um pouco mais de experiência que estão voltando agora sob o seu comando da seleção? Bueno, dos cosas distintas. Alexandro, creo que cuando está bien, lo mostró también no primer juego que jugamos, los primeros 2 juegos que jugamos en junio, donde jugó muy bien. Es un lateral izquierdo muy fiable porque tiene experiencia, tiene conocimiento de posición, tiene personalidad. Entonces, cuando él está a un buen nivel físico, es uno de los mejores laterales que el equipo de la selección brasileña tiene. Danilo es un poco más diferente. La idea que yo tengo de él es que es el único defensor brasileño que puede cubrir las 4 posiciones. Él puede jugar lateral derecho, zaguero, lateral izquierdo sin ningún tipo de problema. Y además, hay que lo que yo gosto de él, 2 cosas, experiencia y lideranza. Carlos. Calma. Bom, pegamos ele ali no meio de uma resposta atravessada, acho que era Neymar que perguntaram, ele não estava meio... Ele quase falou, meu, que saco, Que velho. saco, velho. Para, toda coletiva vai ter pergunta do Neymar, não tem jeito, né? Mas eu acho que nem era, parece que ele não entendeu, né? Ele falou, eu tô perdendo o português, eu não entendo, então às vezes eu não escuto, pô. Tipo, para Ou de então me pode olhar ter sido Eu que falo alguém... mal, mas eu entendo. Só que às vezes não escuto. Acho. Não, ou então alguém estava falando alguma coisa achando que ele não estava escutando, e ele escutou, e ele falou, não gostei do que você falou, mas eu tô entendendo. Pode ser, vamos tentar descobrir depois. Bira, eu te cortei quando você estava falando. Zé, mas Nem também vamos lembrar, a vida passou, né? Vida passou, né? Mas... Olha aqui. lembrei. Lembrou? Isso é legal, vou falar porque é legal. O Vitor Roque, eu acho que ele acabou tendo um planejamento de carreira muito errado. E é justamente o que o Vasco está fazendo certo com o Ryan, né? Que está querendo renovar, dar um aumento salarial
para o Rayan ficar no Vasco, se desenvolver no Vasco e aí ir para a Europa, pronto. Porque o que mais tem acontecido é jogador brasileiro que vai para a Europa e volta. A gente está perdendo muito talento assim, cara. Não é só o Vitor, né? A gente tá falando de alguns outros, né? E se você ir mais atrás, Gabigol, sabe? São Pedro. vários jogadores. Pedro, que é o Gerson mesmo. Todo mundo tá batendo e voltando muito cedo. É que os Então, europeus normalmente não querem esperar esse amadurecimento do cara aqui. Ele quer comprar o cara bem exatamente. novinho e mais barato. E tem um empresário querendo Exatamente. que ele Ou vá aceita ser logo, emprestado ou né? não vai, né? Aí tem o empresário, o Tem pai, a empresário, família, o pai, todo total. mundo quer. Às vezes o próprio cara quer ir logo. É Não, compreensível, total. mas é errado, E eu O acho O próprio melhor é isso que o Endrick. Bira falou. porque faz exatamente. Naquele lugar eu tava falando de cuidar do futuro, sabe? A gente não cuida mais. A gente vende, a gente quer fazer o dinheiro Eu tô curioso para para ver pagar as o contas. Endrick. e o é Endrick isso. Maravilhoso, tá Eu no tô Real Madrid, lá. tá ganhando muito mais, É mas tá Tá feliz, lá. sentado no banco, jogar. Não tá e não feliz. vai pra Copa se bobear, E, porque por não tá exemplo, jogando. e se você pensar, Bel, quando o Endrick sai pro Real Madrid e ele tem ali algumas minutagens, pô, eu lembro de ir, né, acompanhar um jogo do Real, inclusive a torcida falando, pô, cara, agora a gente tá empolgado com esse menino, porque ele entrou já uns 3 jogos, Entrou em a alguns coisa jogos tá e fez boa, gol, né? fez gol, Copa do Rei, fez eu gol acho. na Copa do Rei pra caramba, pô, a gente tá animado, não sei o quê. Cara, ele sumiu. Por quê? Uhum. É parte desse amadurecimento. É um jogador muito jovem. Ele vai oscilar. A questão é que ele oscilar no Real Madrid é diferente dele oscilar no Palmeiras. Então, eu acho que falta Mas difícil esse. jogar, como era difícil o Vitor Roque jogar Exatamente. no Barcelona. Então, eu acho que faz parte desse cuidado hoje você olhar e dar esse tempo para o jogador brasileiro ser de fato um jogador brasileiro. Não interromper o processo dele de aprendizado em outro país que vai aprender outra Mas coisa. só vai Com quantos conseguir anos isso. o Vitor Seria foi? maravilhoso isso que você está falando, eu concordo. Isso só seria possível se mudasse a legislação. Não, total. Aumentasse a idade pro cara sair. É. Senão, Total. não tem jeito. Cada vez se eles pudessem, eles pegavam o cara aqui com 10 anos, Não, 12. total. E eu acho Aí que é que vale não vai também. ter característica brasileira. E eu acho, Abel, que o Palmeiras faz isso muito bem, o Flamengo tá fazendo isso muito O bem. Santos de fez lá tentar- atrás com o Neymar. Fez lá atrás, mas de resgatar também esse desejo do futebol brasileiro. O André chegando no Palmeiras é um pouco isso. É tipo, por que eu vou continuar sendo titular absoluto do Fulham, que vai jogar a Premier League, mas não vai ter nenhuma ambição? Jogar todo Por que jogo que eu pra não vou empatar ou pra por que que perder eu não vou quase. jogar no Palmeiras e ser campeão da Libertadores? E aí o Andreas vem. Então eu acho que tem um movimento também das pessoas começar, o próprio jogador Porque está tem mais saindo dinheiro muito nos cedo. clubes aqui, né, Exato. também. Exato. A gente começa, enfim, Também porque já ganhou a essa comissão da conversa primeira ela vez. vira uma discussão de uma liga única, times, É mais renda dinheiro, ó. dividida, É mais todo mundo dinheiro no bem, Flamengo, é mais dinheiro no Palmeiras, é mais dinheiro no total. Botafogo, é mais dinheiro no Cruzeiro, No Galo. no É mais Bahia. dinheiro, é mais dinheiro no Bahia. Corinthians, mas a gente não Não, paga. e é Mas isso. tudo Não, bem. Por mas exemplo, o Corinthians foi buscar o Memphis É o Depay? Depay. É, Não tiver dinheiro? dinheiro E, não Abel, rola. Isso aí não pensa, traz o Memphis Depay. você falou do Bahia. Tem um menino que era do Corinthians, o Cauã, que com 16 anos, ele optou ir pro Bahia. Porque ele falou, Sim. oxe, do Bahia eu vou me desenvolver com o Grupo City, que aí já tem o sonho da Europa aqui. Ele já tá verdade. dentro aqui. É. E aí, na hora que for pronto mesmo, os caras vão me chamar. Então, Foi esse que deu uma briga. Que o que Corinthians ficou deu bravo. total. Porque o Bahia Foi. pagou a multa nacional ali, que era 14 milhões de reais, e tirou a maior promessa da base do Corinthians. Mas o próprio Deixa Vitor eu- Roque era do Cruzeiro, Também. o Alexandre Matos, não foi? Foi pro Atlético Foi pro Paranaense. Atlético Paranaense. Precisamos falar do Luciano Juba, que era em outra posição, aí o Ceni trouxe ele para a lateral e ele está convocado, né? Assim, outra posição, não dá pra jogar no Sene. No esporte, o Juba já, em alguns jogos, descia como ala, né? Às vezes o esporte Sim. jogava como 3 zagueiros, ele era um ala. E até fez lateral esquerda também, algumas vezes. É que eu acho que o Ceni do Bahia tá legal de ver, né? A gente até tava comentando outro dia com os meninos ali, no começo do ano, que eu tava vendo um jogo do Bahia na Libertadores e o PVC fez uma análise que eu falei, nossa, explodiu minha cabeça, assim. Que era sobre como o Bahia agora tem esse esquema de jogo do Grupo City, né? Então o Rogério ele espelha muitas vezes o 11 inicial dele numa tática muito parecida com a que o Guardiola usa, para ter um Aham. padrão. E Continuidade. esses caras, quando saírem para o principal time do grupo, e já chegarem Mas prontos. mesmo antes de sair, desculpa te interromper, mesmo antes de o cara, de repente, realizar o sonho que é de todo mundo de ir para a Europa,
ele já está sendo premiado e o clube está sendo premiado pelo trabalho, pelo Sem investimento, dúvida. a partir do momento que tem jogador convocado para a seleção brasileira. Não, sem Muitos de dúvida. nós, às vezes, Mostra de que o forma caminho tá certo. preconceituosa, mas por que que o cara foi pro Bahia, ou por que que o cara foi pro e não tá jogando no Flamengo, ou não tá... O Bahia hoje é um clube que paga em dia, que paga bem, que é organizado, que dá continuidade de trabalho pro técnico, que disputa a Libertadores e que tem jogador convocado para a seleção. Sim. Não é legal isso? Não, e eu acho que é essa mudança também, Abel, de referências mesmo. Eu acho que a gente está atravessando um momento do futebol por muito dinheiro, por um mercado gigantesco, por um monte de questões, mas que vai mudando algumas questões de tradição, sabe? Então, na Argentina a gente já não tem Boca e River como os grandes times. A gente está vendo vários Aliás, o times River aí essa aparecendo, semana né? tá O pegando, River, inclusive, tá talvez vai implodindo, né? pegar a repescagem É. para Sim. Libertadores. Mas já não são mais aquele bicho papão e aqueles que têm o dinheiro lá. Aqui no Brasil também, a gente está mudando um pouco as referências. Vide Santos, vide outros times, Atlético Paranaense, que está na Série B. É outro momento. Grêmio e Inter muito Grêmio para e Inter baixo. muito para baixo, Atlético Deu Mineiro também. confusão ontem, depois Cara, do empate do Inter, o pessoal brigando na porta do estádio do não, então, Beira-Rio. mas eu acho que é Torcedor um contra pouco isso. A torcedor. gente está num momento do futebol que isso tem enrolado com quem não se organiza. Isso vai se criando novas referências. E aqui no Brasil a gente tem visto essas novas referências. Um Botafogo muito forte, um Bahia muito forte, um Mirassol muito forte. E você tem, óbvio, a dupla hegemônica Palmeiras e Flamengo Uhum. muito forte também. Mas você tem e o Cruzeiro, né? Mas você tem uma mudança de referência. Se você me perguntasse há 3 anos atrás que o top 6 do Campeonato Brasileiro ia ser composto por Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Mirassol. Botafogo e Bahia, eu ia rir. Eu ia falar, É. não, gente. Que Não, piada é em 4 anos isso não. Deixa eu imagina. colocar na tela a arte com a seleção convocada para você que está com a gente e para vocês aqui também, né? Para a gente dar uma entender um pouquinho do que ainda é experiência, né? Na opinião de vocês, Sim, ok? sem dúvida. Olha lá. Bento, Ederson, Hugo Souza. O Ederson então se recuperou mesmo, né? Bom. Né? Bom, né? Volta lá. Eu isso. gosto do Ederson. Ele Bento, tá Ederson, agora na Hugo Turquia, Souza. né? No Fenerbahçe. Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, o Gabriel Magalhães, Luciano Juba, que a gente estava falando agora, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley. No meio-campo, Andrei, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha. Richarlison, ele tá abraçando a causa, né? Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Vitor Roque surge numa convocação num momento chave, hein? E claramente de testes, porque ele convoca 3 noves, teoricamente, que são o João Pedro, Matheus Cunha e o Vitor Roque, eles vão brigar. O João Pedro, o Richarlison e o Vitor Roque, eles brigam pela mesma característica ali. Todos são atacantes, todos são móveis, todos conseguem fazer essa função que parece que ele quer, né? Dá para ver uma característica bem definida desse atacante artilheiro, camisa 9. Por isso, mas por que ele não leva o Caio no lugar do Richarlison? Sei lá, é uma pergunta boa. Então, aí é aquilo do treinador, né? Mas eu acho que... Não, o Caio Jorge não foi na última. Foi na penúltima, Na né? penúltima. Na Mas aí, última, na anterior ele estava machucado. Gente, não tava? e vai ser Mas normal o ele Richarlison levar é e o cara não de gostar. confiança dele, o Não, e vai ser. Richarlison- E é normal ele, às vezes, levar e falar, putz, não casou, não é o que eu quero, sabe? Por mais que o cara possa Richarlison estar foi se jogador destacando. dele no Everton. Foi no Everton, que foi E ele a grande gosta. fase do Richarlison, né? Tem aquela confiança do cara, eu conheço. Exato. E o treinador Uma hora precisa ele disso, volta, ele Vou né? recuperar. não tá errado. O exato. treinador, ele precisa ter as pessoas que ele gosta ali também. Aí, Claro. aí você vê que na esquerda você também tem muita fase de teste, né? Que você tem 3. E você não tem o Douglas Santos, que foi o titular na última convocação. É verdade. Você tem o Alexandro, o Caio Henrique e o Juba. Então, claramente, alguns testes que ele vai fazer, né? A própria linha de defesa com o Danilo. Você tem 5 jogadores de defesa ali, sendo que a Muito maioria cara deles estava... versátil, né? E o Danilo é próprio mais Juba. versátil. Aí você tem na O lateral Juba, o direita. Militão, o Danilo. Não, todos. E Fabinho. claramente ele vai priorizar isso nas laterais, porque o Caio Henrique também joga de ala no Mônaco. Que não deixa de ser um pensamento, uma decisão inteligente. Você, Super. óbvio que você tem que levar os melhores do momento, como a Yara destacou agora há pouco, mas versáteis, porque como a gente falou, durante a Copa o cara machuca, você não pode buscar outro. Você não tem como buscar Então, outro. você Não ter tem- caras bons, os Verdade. melhores, e ao mesmo tempo versáteis, É. é inteligente, não é? Total. E eu acho que é por essa linha que ele A vaga vai. do Joeliton que não foi.
Não, então, eu acho que ele convocou um de defesa a mais, né? É, porque não tem. O Andrei Porque também são não estava na 5. última convocação, São né? só 5 do Andrei, meio. não O é. Andrei também Casemiro, não foi na última. Bira, notícia boa pra Santista, hein? Vitor Roque não joga contra o Santos. E nem o Flaco deve jogar se que for pra bom. seleção argentina. É verdade, Então, se Flaco- E, Essa é por uma favor, notícia boa. seleção Ah, fala. paraguaia, convoque o Sousa, seleção Gustavo Gomes, pode convocar também no Uruguai o Piquerez e o Facundo Torres pode convocar também. Você quer que tenha uma virose na equipe do Argentina, Palmeiras e não vá ninguém. cara, Tem uma notícia ruim. Ele pro quer sair do Santista. rebaixamento, de Qual que qualquer é a chance notícia? e namoro com rebaixamento. Yara, porque eu tenho um grande amigo santista, ele sempre fala comigo antes de jogo do Santos. Aí eu lembro Santos e Vitória, ele falou assim pra mim: você não sabe, vamos enfrentar o Vitória e o Renato Kaiser não joga. Vitória 1-0. Esse mesmo amigo santista meu, Bira, ele me ligou naquela manhã de domingo de Santos e Vasco e falou assim: Abel, o Verrete não joga. 6-0 Vasco. não é. Será que é bom ou não é melhor o Vitor Roque jogar? Cara, Abel, eu já não sei mais Que o o que é bom, Santos o que é não- ruim. Santos não se porque- ajuda, né? Não, e não dá pra saber. Perde do Vitória, empata com Fortaleza, aí do nada ganha Que do dia que é o Cruzeiro jogo do fora. Santos com sabe? o Umas coisas Palmeiras? que... Domingo, não é? Não, já tem Não, quinta quinta-feira, agora. quinta-feira. Quinta já tem no Allianz Allianz. Parque. Quinta já tem no Allianz. Que já Aí na desfalca, se próxima... apresenta só dia 10. Não, o desfalque é pro desfalca outro no jogo. outro. Ah, É tá. o jogo da Vila Belmiro, que é o jogo do primeiro turno. Em 10 dias. É reposição. Em Jogo 10 dias, atrasado, o Santos lembra? Jogo vai atrasado. em 10 dias o Santos vai enfrentar o Palmeiras 2 vezes. É sobre isso. Quantos Esse é o gols vai terror. levar? Bom, ainda Espero estamos... que menos que o Vasco. Menos que do Vasco. A gente levou 8 em 2 jogos do Vasco, né? No geral, nenhuma surpresa, só o do Nenhuma, Luciano, Zé. Eu acho nem- que tem, quer Caio dizer, Jorge tem o fora, Luciano Martinelli tá Juba, machucado Caio também, Jorge, ficou de ó, fora. Caio Mas Jorge Fabinho, fora, é. Fabinho, faz tempo que Luciano... não é e o convocado, não é? Fabinho foi uma surpresa. Ah, o Fabinho é uma surpresa, né? Surpresa. Surpresa Fabinho, E o Luciano... nosso produtor J-League falou aqui, né? Vou ter que falar porque senão ele me bate depois quando eu saio do estúdio. Mas ele falou que empatou 4-4 ao Ittihad e o Fabinho foi expulso, É, tá? ele acabou de mandar Então, aqui, né? então tá, beleza. O Fabinho não. É notícia J-League. Mas tá? ele foi, eu lembro em 2023, o Fluminense, né, foi finalista do Mundial com o City. O Fabinho sempre foi o cara do Ittihad, né, de ser de referência, um cara Ele é que muito tá bom ali há muito jogador, tem que ver como tempo. tá, né? Hoje em dia, acho que também o Ancelotti tá querendo ver como tá, né? E é uma opção. Era ele e o Benzema. Não, Ele e é testa uma não só opção. os caras mais novos, como também Sim. alguns E posso mais falar, velhos. essa convocação ele não traz nem o André, nem o João Gomes, né? Que são, teoricamente, a reposição de primeiro volante do Casemiro. Então é ele testando o Fabinho como uma possível reposição do Casemiro também, Uhum. desse primeiro volantão. Porque o Andrei não é um ele primeiro tiver bem volante, o Bruno não fisicamente. é e o Paquetá não é. E aí eu acho que tem uma outra Total. questão também, que ficou muito clara na fala, quando ele fala por que que ele convoca o Danilo, que ele falou sobre liderança e sobre experiência, né? Então, tipo, Falou que joga em todas da defesa. então eu acho que é muito isso, né? Ele tá vendo jogadores versáteis. Tem jogadores tipo o Estevão que chegam com a juventude, mas ele também é conservador. Ele quer uma experiência dentro do elenco. Eu acho que não é à toa que o Marquinhos já mostrou que é o homem de confiança dele. Ele já mostrou que o Militão tá ali, porque assim que Não, tava mas o disposto, Militão nem é tão tava. velho. Agora, o Casemiro, o Marquinhos, total. Acho que vai muito nessa linha de preciso de lideranças aqui Mas para essa confiança estancar essa pela história de Real molecada. Madrid, sabe? Assim, de tudo que ele já conhece. Pô, o próprio Richarlison se manter. O Richarlison não fez grandes jogos na seleção brasileira. E nem tá fazendo no clube dele. Então, assim, é muito porque ele gosta do Richarlison. É a volta do Rodrigo. O Rodrigo voltou bem, mas ele deu uma oportunidade de volta também. Eu acho que é muito. E tá certo. É, o Você quer trabalhar com quem Rodrigo você eu acho gosta. gênio. Uhum. Eu acho que a Pra mim, ele é o seleção, melhor de todos. inclusive, devia pensar mais nele como protagonista do que no Vini. Sem Mas clubismo? sem com clubismo, clubismo? cara. Sem clubismo. Eu gosto muito do Vini também, tá? Mas Eu você sei não que acha não que é uma unanimidade as pessoas o gostarem Vini, do não, Vini, mas o eu Vini com o gosto. Ancelotti, que eu vi no último jogo, pelo menos, porque o Vini me decepcionava muito. Ali no Real Madrid, chegava na seleção, não rendia. Eu vi um Vini rendendo, aberto na esquerda, entrando um Não, e pouco. eu acho que tá bem, uma movimentação bem legal Melhorou, ali. não Eu acho que melhorou? o ataque A da seleção é muito forte, gente. Né? Tudo bem que a Coreia também ajudou a fragilidade da sem seleção dúvida. coreana, mas aquela movimentação que a gente viu dos caras contra a Coreia
foi Se perfeito. puderem repetir em jogos É. decisivos contra grandes seleções Sim. europeias na Copa, ficaremos Nossa. felizes. Não, o Não, primeiro mais tempo, difícil. Não, e aí essa corrida é muito clássica de Real Madrid até, que o Ah. Vini vem da esquerda para o meio e faz o gol como se fosse um atacante 9 ali, né? Driblando o goleiro. Ele faz muito isso no Real. E eu acho que a seleção tem um ataque muito forte, tipo, melhores do mundo. Se Rafinha. dependesse só de ataque, a seleção brasileira é top 3. Pô, Rafinha, Vini, Rodrigo, e seja lá quem for, juro. Estevão pode ser esse cara, Matheus Cunha pode ser esse cara, Pode João trocar. Pedro. Uhum. Eu acho que é um Uma ataque safra boa. nível alto. De craques do mundo. Sabe, a gente tem 3 craques do ataque no mundo. O problema é o resto, que ainda não. A gente não sente a mesma coisa que a Bate gente sente cabeça no às vezes. ataque. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, colocar na tela, os jogos da seleção. Por favor, produção, coloca aí, olha lá. Que são os 2 jogos dessa data FIFA, Brasil e Senegal, Brasil e Tunísia. O primeiro jogo no Emirates, né, lá em Londres, e o segundo jogo em Lille, no Decathlon Stadium. Vai ter uma torcida da Tunísia aí, hein? Né? Tá ali na França, é verdade, né? Vai ter torcida da Tunísia. Cara, mesmo Senegal em Londres vai ter também torcida. Claro. Vai ter bastante torcida. Vai ser interessante ver. Cara, a verdade é que em Lille é capaz de ter até mais torcida da Tunísia, né? Pode ser. Tunísia. Pode ser. Vai ser interessante. Tunísia, Argélia. A gente vai ter Colônias, né? essa data em novembro, E 15 rola essa e comunidade, 18. né? Então, capaz do Brasilzão jogar bem fora de casa, mesmo os 2 jogos. Mais o segundo, né? Né? Enfim, e depois nós vamos ver o ano que vem, pelo menos mais 2 amistosos. Acho que vai ter mais, com certeza, né? Mas até a Copa, estamos a 7 meses da próxima Copa Passou do rápido. Mundo. Passa muito rápido, E né? a gente teve 3, né? Foi Dorival, foi Fernando Diniz, Não, nós tivemos um Ramon. antes, Ramon. Ramon Menezes. Tivemos Ramon, É que o Ramon, Diniz, desculpa, com todo Dorival. respeito, mas já faltando com ele, não dá, né? Pô, desculpa, pra Não, seleção você não vê dá. o preço que a gente está A pagando, seleção de Abel. base, olha aí, que vergonha, cara. Não dá, gente. Passou nem da primeira fase. Não, o né? pessoal deu uma largada, falou, ai, meu, não tem ninguém, põe o Ramon aí e a gente pensa depois nisso. Então, essa largada de mão da CBF nos custa exatamente esse atraso, esse delay na preparação da seleção. Talvez hoje, se tudo tivesse corrido bem, nós já teríamos uma seleção fechada com pouca experimentação. Mas vai saber, né? E aí também que bom que a gente tem o Carleto aí, que ele é Então, bom. Ele é ficamos bom. na espera do Ele Carleto, é bem bom, então talvez dê certo, mesmo com tudo errado. Né? ficamos na espera do Carleto. Aconteceu outras vezes. É, O caminho ser todo errado, chegar É, lá na hora, naquele Filipão, mês, dá né? tudo certo. Dá tudo certo. Filipão 2002, aí tá 30 pra dias provar. para encaixar, vai saber o que pode acontecer, né? Sim. Meu querido Carneiro, não sei como estamos de tempo. Já estou para encerrar, não é isso? Né? Vamos ver. Gente, isso é muito legal. A gente está falando do Luciano Juba aqui, nós ficamos contentes e tal. Agora, imagina o Luciano Juba. Põe na tela aí, quer ver? Que legal. Vamos mostrar. Giannis Arsenal, Luciano Juba. Eu achei que era o de boné, né? É o que tá atrás com a criancinha, né? O que tá com a É o criancinha. que tá com a criança. De boné ainda tá com short de boleiro ali. Muito legal. Cara, e é muito legal, Zé. E assim. Eu sou boba, eu choro. eu também me emociono, mano, cara. agora eu tô pensando, Zé, naquele torcedor do esporte que viu o Juba sair por absolutos R$0 pro Bahia. E ver o Bahia colhendo esses frutos de o cara chegar na seleção brasileira. Há quanto tempo um jogador... Eu acho que vale até a gente fazer essa pesquisa. Não sei se... 26 anos. Mas há quanto tempo que um jogador que atua nos times do Nordeste Não, não, o Jean é Lucas foi. convocado? Foi o Jean Lucas, ele que quebrou isso. o Jean É Lucas isso. Fazia mó tempo, aí foi o Jean Mas Lucas, vai em agora cima é do o... que o Tava na Abel... pré-lista o Jean Lucas. E agora vai o Juba, legal, né? Enfim, premia um trabalho muito bonito do Bahia Vai em também. cima do que o Abel falou, né? De um grupo estruturado, como está sendo o Bahia. Vai em cima do que você sempre fala, Bira, que daqui uns 2 anos a gente vai ter, se tudo continuar assim, o Bahia disputando as primeiras posições em tudo, provavelmente. certeza. No Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, enfim, né? Trabalho bem feito é um trabalho bem feito que rende fruto para todo mundo, inclusive para um atleta. Você viu a festa da É família só você dele. pensar, Zé. Ano passado o Bahia lutou pra não cair, É. mas em um ano
agora o Bahia tá brigando por vaga direta na Libertadores. E jogou, né, a Libertadores também, né? Tipo, Ano retrasado, 2023, né? é isso. Ano retrasado ele 23 lutou pra briga não para não cair. cair. É. 24 já garante Libertadores. 25 tá ali brigando de novo por Só não Libertadores. chegou nas oitavas da Libertadores, não passou, porque ele pegou o grupo mais difícil, É, que era o que era grupo bem que tinha o difícil. Atlético Nacional de Inter. Medellín, o Internacional e o Nacional do Do Uruguai. Uruguai, é. O Bahia fez jogos muito bons nessa fase de grupos, mas também fez jogos em que ele não foi bem, acabou perdendo em casa. Ele ganha do Nacional Sim, e lá em perde. Montevidéu, aí em casa não lembro Perde se do perdeu ou se Nacional. empatou. Tava Ou irregular foi 3 a demais, né? 3 a Tava 3. irregular demais. Enfim, né? enfim, mas era um grupo muito difícil. E ficou assim, na última rodada que decidiu, ele não passou. Mas ele tinha time para chegar nas Aham. oitavas. Tinha Pegou um time. grupo bem difícil, mas Enfim, enfim. vou mostrar para vocês agora Brasileirão, tá? Meio de semana, tem rodada no meio de semana, vou colocar na tela para vocês, rapidinho, os jogos da rodada. Red Bull, Bragantino e Corinthians. O Red Bull tá uma nhaca, mas aí, quando pega Corinthians, Palmeiras, ele Cara, sempre... mas eu te falar, Zé, eu acho que faz tempo que o Red Bull não ganha do Corinthians lá, tá? Olha, eu Eu não acho sei o que que tem dizer. alguns anos aí que o Corinthians vem empilhando E vitória. O aí, Bragantino tá com e dificuldade com para ganhar certeza, jogo. e com certeza vai ser em Memphis, né? Eu acho, porque o Memphis fala, não, O Red Bull de Bragança eu não técnico vou. novo, né? Ah, é assim? Bragança eu não quero ir. Vitória Internacional, Sport Juventude, Botafogo e Vasco. Clássico, hein? Esse daí, a gente tá falando muito do Bahia agora, a gente tá falando do Galo, olha lá, Galo e Bahia, não sei que Galo virá, né? Mas enfim, vamos ver, porque é um grande jogo, né? Não sei como é que o Galo vai vir. Grêmio e Cruzeiro, vai ser interessante esse jogo também. São Paulo e Flamengo, nem precisa falar, né? Flamengo na liderança, São Paulo subindo, tentando subir. Bom, Fluminense na e Vila esse Mirassol. jogo, hein? Hã? São Paulo e Flamengo Vila na Vila Belmiro, São Paulo Belmiro. e Na Flamengo. Vila Belmiro. Ah, exato, gente. É a fase. São Paulo não vai jogar mais no Morumbi por causa de shows, né? Fluminense e Mirassol vai ser legal também. Ceará e Fortaleza, clássico. Palmeiras e Santos, clássico, Nossa. que é o jogo atrasado, entre aspas, né? Mudando a página, vamos lá. Já foram as duas. É, já foram. Mudando Quer a mais página. jogo ainda? Não, Zé, chega. chega. Só É que- 20 times. É, Zé, desculpa, aí Abel. fica aparecendo lá, Santos Flamengo, Santos Palmeiras. vai Aí eu aparecer falo, tudo. não, calma, não. Não, vou mostrar para vocês as próximas transmissões, né? Olha lá, a gente vai transmitir Fluminense e Mirassol, quinta-feira agora, às 19h30, pré-jogo às 18h30, Maracanã, e depois, no sábado, tá? O jogo das 6h30, com pré-jogo às 5h30, Internacional olhando muito para baixo e o Bahia olhando muito para cima. Vamos ver o que vai dar esse jogo, tá bom? É o que tínhamos. Queria agradecer, Yarinha, mais uma vez, Bira, mais uma vez. Valeu, Zé. Querido Abel, mais uma vez, obrigado. Já acabou? Acabou, né, velho? Nossa, Dá mas pra a gente falar pode mais uma meia a hora, gente 40 tá ali pro minutos. café, vamos pro café e continuar? Tá? Queria agradecer demais você que ficou com a gente até agora. Muito, muito, muito obrigado. Esse foi o Joga nas 11 de hoje, que termina aqui. Zé Luiz lhes diz. Beijo. Tchau.